de Curitiba, em engenharia de computação. Né? Eu trabalho vai fazer 25 anos com o mercado financeiro, tá? Sempre trabalhando em bolsas de valores. Né? Então, a proposta aqui da conversa, pessoal, eu não sou um trader, tá? Mas eu conheço bastante de como o mercado financeiro funciona. Eu posso falar algumas coisas aqui para vocês de como é macroestrutura de mercado financeiro. Tá? Eu fui desenvolvedor, tá? Eu fiz, como eu falei, eu fiz engenharia de computação, mas eu sempre fui mais pro lado do software, tá? Não pro lado do hardware. E faz mais ou menos uns 15 anos que eu comecei a assumir mais posições gerenciais, tá? Sempre liderando times de engenharia, tá? Vocês viram ali meu título, eu sou CEO de uma empresa do grupo B3 chamada B3 Digitas, tá? O meu DNA sempre foi na negociação, tá? Que é onde, particularmente, eu acho que a tecnologia é muito mais interessante do que nos outros elos da cadeia de valor do mercado financeiro. Tá? Em 2021 eu saí da B3, entre aspas, né? O pessoal aqui da B3 me deu a missão de bootstrapar uma companhia que explorasse ativos virtuais, né? Que basicamente fornecer serviços de criptoativos, tokenização, etc. Então eu montei essa empresa ao longo dos últimos 3 anos. A empresa está rodando hoje e me chamaram de volta para compor o quadro de diretores aqui da B3, onde hoje eu sou responsável pelas plataformas de negociação de renda fixa. Ok? Entendi, muito legal. Então vamos lá. Acho que, tipo assim, então eu não sei se eu sou um cara de tecnologia preso num corpo de negócios ou vice-versa, entendeu? Porque durante todo esse meu período aqui eu trabalhei sempre muito próximo de tecnologia, de desenvolvimento, né, arquitetura de uma forma geral. Daí depois eu migrei um pouco para a área de negócios. Teve uma época que eu estava tocando o fundo de investimentos aqui da B3, que é um fundo de venture capital. Fui mentor de algumas startups. Quando eu tive que montar a B3 Digitas, eu inverti o papel. Eu tive que ser mentorado, eu tive que correr atrás dos mentores de startups para me ensinarem como botar um negócio no ar. Né? E agora eu estou voltando para uma posição mais executiva aqui. Tá? Deixa eu projetar aqui a apresentaçãozinha que eu fiz. Eu vou pedir desculpa para vocês pela tosquice da apresentação, tá? Mas eu falei tudo isso aqui, mas eu não sou um designer, tá? Então Não, problemas. O mais importante é o conteúdo e não o... é o conteúdo, tá? E aqui a ideia é a gente fazer uma coisa bem aberta aqui, tá? Se vocês tiverem perguntas à medida que a gente for avançando, vocês vão me avisando, tá? E Beleza. daí então vamos lá. Qual que é a agenda que eu pensei para a gente conversar aqui? Né? Eu gosto muito desse modelo de cebola, assim, né? Que a gente vai efetivamente tirando camada por camada até a gente chegar na camada mais profunda aqui, que é a tecnologia, tá? Então, eu não sei o quanto vocês estão a par de como funciona a arquitetura no mercado de capitais, tá? Como funciona uma bolsa, quais são os diferentes serviços que uma bolsa fornece, como é que você acessa uma bolsa, tá? Então, vou passar rapidão aqui uma arquitetura 10K aqui do mercado de capitais, né? Quais são os tipos de clientes, o que são as corretoras, o que é a B3, falar um pouquinho sobre os serviços da B3, que a gente tem aqui a negociação, que é onde fecham os negócios. Eu vou mostrar, inclusive, uma telinha de negociação para vocês aqui. Vou falar um pouquinho sobre a clearing. Você sabe o que é uma clearing? Não. Não. Então, a clearing, que é a chamada contraparte central das operações, eu vou explicar para que isso serve, e a depositária, que é o grande cofre do mercado de capitais, tá? Que é onde ficam guardadas todas as titularidades dos instrumentos que são comprados e onde é feita a liquidação das operações. Daí eu vou começar a entrar em temas mais sexy, tá? Esse aqui é negociação de alta frequência, tá? É que daí, como vocês gostam de trabalhar em modelagem, né? Potencialmente aqui onde entra mais a questão de modelagem de negociação. O Pedro tinha falado para mim, poxa, isso é interessante falar sobre técnicas de manipulação de mercado, tá? O que é layering, spoofing, insider trading, tá? E depois eu falar um pouquinho sobre o que a gente vê de tecnologia sendo aplicada ao mercado financeiro, e aqui a gente provavelmente gasta mais tempo aqui para falar efetivamente de quais são as tecnologias que a gente mais usa no mercado financeiro e onde elas são aplicáveis. Tudo bem? Beleza. Então vamos lá, arquitetura 10K do mercado de capitais. Essa aqui é uma arquitetura lógica, tá? Não é uma arquitetura tecnológica. Tá? Quando a gente olha para o mercado de capitais, a gente vai ver aqui basicamente essas 3 camadas. Né? A gente vai ver aqui uma camada, isso aqui é super simplificado, tá? Existem outros papéis aqui no meio, mas esses aqui são os principais para entender. Aqui você tem uma camada de clientes que acessam corretoras, que acessam a B3.
Tudo bem? Então, quem são os clientes aqui? É quem efetivamente usa o mercado de capitais. Tá? E eu vou falar no próximo slide um pouquinho mais sobre os tipos de clientes, tá? Os tipos de investidores. Tá? Os investidores aqui, eles acessam o mercado de capitais, seja via home broker. Vocês operam no mercado de capitais? Operam bolsa? Compram ações ou coisa do tipo? Eu acredito que atualmente só eu do grupo realmente tem Compra investimento. ações. Tá legal. Então assim, o investidor ele vai comprar uma ação, tá? Vai comprar Petrobras, vai comprar Vale. Ele precisa de acesso para poder emitir essa ordem de compra, essa ordem de venda. É o que a gente chama de operar. E como é que um investidor tipicamente faz isso? Ele faz isso tipicamente via um software chamado Home Broker, tá? Que é um software que esse carinha aqui, a corretora, oferece para o investidor. Para você entrar lá, você vai ver todos os papéis são negociados. Você vai ver quanto está o preço de Petrobras, quanto está o preço de Vale. Você pode colocar uma ordem de compra, uma ordem de venda nesse papel. Você pode ver como é que está a sua posição, ou seja, quanto de ações de Petrobras você tem, quanto que essas ações valem em reais. Tudo bem? Então aqui o home broker ele é o modelo mais básico para um investidor poder acessar o mercado. Você tem uma outra forma que esse investidor pode acessar o mercado através da mesa de operações da corretora. Tá? A corretora ela tem o que chama mesa de operações, que é um monte de trader que fica ali sentado na mesa da corretora e ele fica recebendo ordens, seja de forma eletrônica ou seja de telefone. Então, por exemplo, você vai ter aqui o Enzo é um grande investidor, né? Pô, meu, aqui tenho aqui 10 milhões de reais, eu quero comprar 10 milhões de reais em ações de Petrobras. Tipicamente você não vai usar o home broker. O home broker é para o investidor pessoa física, que a gente chama carinhosamente de pé de boi. É o cara que vai lá e vai comprar 100 reais, 200 reais, 5 mil reais, 10 mil reais. Agora, se você vai passar uma boleta grande, boleta é uma ordem grande, tá? 10 milhões de reais de Petrobras, você vai ligar para a mesa de operações e falar assim, compra 10 milhões de Petrobras para mim aqui ao longo do dia. Porque se você coloca uma ordem muito grande no mercado de uma vez só, o mercado vai assim, opa, o Enzo está querendo comprar 10 milhões. O que acontece? Começa a mexer o preço. Porque você tem alguém que está querendo, é lei de oferta e procura, e o mercado é lei de oferta e procura. Se alguém coloca uma oferta de compra muito grande, você vai começar a mexer o preço, daí todo mundo vai começar a querer vender mais caro, porque sabe que tem um comprador que quer comprar uma oferta muito grande. Quando você liga para a mesa, o cara da mesa ele trabalha essa ordem. Ele vende 10 mil reais aqui, 20 mil reais daqui a 15 minutos, ele vai picando essa ordem ao longo do dia. Tá? E aqui você tem um outro modelo chamado DMA, é o Direct Market Access, em que você tem tipicamente aqui um cliente que já é mais safo do ponto de vista tecnológico, ele ainda precisa ter um relacionamento comercial com uma corretora, mas ele consegue acessar o mercado diretamente, ele tem a própria infraestrutura tecnológica dele para acessar o mercado. Tá? Quando você olha para a corretora, o papel da corretora existe basicamente para ser o responsável pelo investidor e oferecer o serviço de acesso à bolsa. Ou seja, qualquer problema que você tiver com a bolsa, você não fala com a bolsa, você fala com a corretora. É que nem quando você vai contratar um seguro, você não contrata direto da seguradora, você contrata de um corretor e esse corretor vai buscar a melhor cotação nas diferentes seguradoras, você é o cliente dele, né? E depois você fecha efetivamente a pólice diretamente com a seguradora, mas vai pelo corretor. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Aqui, a corretora é o cara que vai dar o acesso, a entidade que vai dar o acesso para você como investidor ao mercado de capitais. Tá? Então você não vai conseguir abrir uma conta na B3. A B3 não é uma empresa que tem um modelo B2C, que a gente chama, né, que é Business to Customer. A B3 ela vai ter como cliente direto as corretoras, e as corretoras, por sua vez, são as empresas que vão buscar aqui os investidores. Então você não vai ver propaganda lá no Fantástico dizendo assim, abra uma conta na B3. Você vai ter a XP fazendo uma propaganda no Fantástico. É a XP, a BTG, Ágora, Nova Futura, essas são as corretoras que tem no mercado. Tem mais ou menos 60 corretoras no mercado hoje. Essas corretoras são responsáveis por buscar os clientes, fazer o onboarding dos clientes aqui na corretora e fornecer o acesso ao mercado de capitais via a corretora. Tudo bem? Então, quando você vai operar aqui na B3, você não vai depositar um dinheiro na B3. Ao contrário de uma exchange de cripto, né? Quando você está numa exchange de cripto, você vai lá e faz um Pix lá direto para o mercado Bitcoin, para Coinbase ou coisa do tipo. Aqui não. Aqui você
faz o depósito na conta da corretora, ela gera um saldo operacional para você, e daí você consegue comprar e vender papéis aqui dentro do ambiente da B3, sempre acessando ou via home broker ou via mesa de operações com o dinheiro que você tem com aquela corretora. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma pergunta? Então, aqui, se você tiver qualquer problema de execução de ordem, você liga para a corretora, você não liga para a B3. Tá? E aí, quando a gente entra aqui no mundo B3, que está desse quadrado aqui, tá, vocês vão ver aqui que tem três tipos de serviços principais que a B3 fornece. E a B3 é o que chama de uma infraestrutura de mercado financeiro. Tá? E o que é uma infraestrutura de mercado financeiro? É uma infraestrutura crítica que é regulada pelo Banco Central, que é regulada pela Comissão de Valores Mobiliários, chamada CVM, tá? Que fornece essa estrutura para acontecerem essas operações. Tá? E você tem aqui esses três serviços que a B3 oferece. O primeiro serviço é o serviço de negociação. Aqui vai ser assim, o foco da nossa discussão aqui, que ele é o mais interessante do ponto de vista de tecnologia, tá? Que é um ambiente que recebe as ordens de compra e venda e onde são fechados os negócios. Quando você compra uma oferta, compra R$100 de Petrobras, é nesse ambiente que essa oferta chega, essa ordem chega. Olha, está chegando aqui uma ordem de compra do Enzo de R$100 de Petrobras. E daí o Assir quer vender R$100 de Petrobras. Ele vai mandar essa ordem aqui também para dentro do ambiente de negociação. Aqui acontece o tiroteio. Aqui é um ambiente que é responsável por trabalhar milhões e milhões de ordens por dia. Tá? No caso do mercado brasileiro, a gente tem aproximadamente 300 a 400 milhões de ordens por dia dentro desse ambiente de negociação. Quando a ordem de compra encontra a ordem de venda, né, ou seja, o Enzo quer comprar 100 ações de Petrobras a R$50 e o Assir quer vender 100 ações de Petrobras a R$50, fecha um negócio. E quando fecha um negócio, esse negócio desemboca aqui na clearing. Qual que é o papel da clearing? A clearing, e esse aqui talvez seja a grande importância sistêmica da B3 para o mercado, é o chamado contraparte central dos negócios. O que acontece? Toda vez que fecha um negócio aqui na negociação, a B3 garante que você vai receber o seu dinheiro. Se você for o vendedor, e ela garante que você vai receber os papéis se você for o comprador. Tá? Porque tem toda uma cadeia de liquidação aqui. Existe o chamado default, né, quando potencialmente uma corretora não cumpre com as obrigações, ou quando um investidor não cumpre com as obrigações. Essa clearing aqui, ela garante que o negócio que fechou na negociação vai ser honrado. E é por isso que isso aqui tem a classificação do que chamam uma entidade sistêmica e é altamente regulada. Porque se esse cara aqui dá pau, daí você tem um problema mais sério, certo? Porque daí você vai começar a ter liquidações que não são honradas, você vai ter, eu comprei aqui R$100 de Petrobras, não recebi as ações de Petrobras, eu vendi as ações de Petrobras, não recebi o dinheiro. Então a função da clearing é garantir que tudo que acontece aqui na negociação está sendo honrado e que vai ser liquidado, ou seja, vai ter essa troca de valores aqui dentro da central depositária. A central depositária é como se fosse aqui um grande cofre. E aqui está o registro de titularidade e liquidação das operações. Então, aqui na central depositária, a gente sabe que o Pedro tem 100 ações de Petrobras, 50 ações de Vale, que tem uma posição tal no mercado futuro. Aqui a gente sabe que o que cada um dos investidores tem e é dono do quê. Tudo bem? Só que existem diferentes modelos. O modelo que a gente tem aqui na B3 é um modelo que chama multiativo verticalmente integrado. O que isso quer dizer? Dentro desse ambiente, você negocia não somente ações, mas negocia futuros, negocia renda fixa, negocia diferentes tipos de papéis. E dentro do mesmo ambiente, você tem a clearing, da mesma empresa, a clearing e a central depositária. É diferente da arquitetura de mercado de capitais nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você não tem uma bolsa, você tem 14. E cada uma dessas bolsas é NYSE, é Nasdaq, é a bolsa de Miami, a bolsa XPTO. Você tem esses diferentes ambientes de negociação e todos eles fazem essa liquidação em central depositária por meio de uma terceira empresa chamada DTCC. Tá? Então essa é a primeira grande diferença. A segunda diferença é que aqui a gente tem um modelo chamado de beneficiário final. Hélio, já respondo a tua pergunta aqui, cara.
Já passo para você perguntar. O segundo modelo aqui é o beneficiário final, ou seja, dentro aqui da central depositária, a gente sabe quem que é o dono de cada um dos papéis. Que o Assir tem tanto, o Enzo tem tanto, o Pedro tem tanto. Né? No modelo americano, a central depositária conhece somente a corretora. E quem conhece o cliente final é a corretora. Então, no modelo americano, a central depositária conhece qual que é a posição do Morgan Stanley, qual que é a posição do Citibank. E dentro do Morgan Stanley, que tem as posições dos investidores individuais. Tá? Então, isso aqui é como a arquitetura do mercado de capitais aqui no Brasil, no modelo B3. Nos Estados Unidos e em outras geografias, esse modelo é diferente. Bem, Hélio, pode perguntar, cara. Opa, tudo bem? Consegue me Tudo bem. ouvir? Consigo. Beleza. Então, é porque eu não entendo muito bem como funciona a bolsa, mas assim, eu imagino que seja um sistema meio descentralizado, certo? Não, ele é centralizado. Não? Centralizado? Isso. Então, tem tipo uma organização mundial que tem, tipo assim, um registro, um banco de dados gigante com, sei lá, tipo, tal pessoa tem tantos títulos de tal Não, empresa? não. Isso é mercado por mercado e, inclusive, bolsa por bolsa, tá? Então, bolsas têm diferentes modelos. Assim, esse modelo que a gente tem de beneficiário final aqui, Hélio, em alguns anos ele foi muito criticado, né? Porque é um modelo muito complexo e exige muito você conseguir saber que o Hélio tem 100 ações de Petrobras, né? Porque pensa assim, hoje a gente tem 5 milhões de investidores no mercado nacional. Um número até relativamente pequeno. Se você compara com o mercado americano, são 55 milhões de investidores. Dá para dizer que o mercado americano é mais ou menos 10 a 20 vezes maior que o nosso. Só que o mercado americano, você não sabe quem tem efetivamente cada posição, né? Dentro dessa infraestrutura de mercado. Quem sabe isso é a corretora. Aqui no Brasil, além da corretora, a central depositária também sabe. Quando teve a crise de 2008, isso foi. Todas essas críticas desapareceram. Por quê? Porque como a gente tem a posição de todos os investidores aqui na central depositária, isso dá uma visão muito clara de qual que é o risco que está correndo dentro do sistema financeiro nacional. Entendeu? Que você tem essa informação relativamente centralizada aqui na central depositária. Nos Estados Unidos, essa informação ela é mais difusa. Porque aqui você vai ter a posição do Morgan Stanley, mas o cliente do Morgan Stanley, só o Morgan Stanley sabe a posição dele. Então ficou muito mais difícil de você conseguir capturar onde que estavam os investidores que efetivamente estavam passando apuro durante a crise de 2008, tá? Mas assim, então, por exemplo, se eu tenho uma empresa e eu quero registrar ela na bolsa, eu teria que ir, por exemplo, para a B3. Uhum. E se alguém Isso. quisesse comprar ações da minha empresa, teria que comprar com uma corretora e essa corretora ia ter que comprar da B3. Tipo, conversar com a B3. Isso aqui a gente fala assim, nessa conversa de um ponto de vista lógico e sistêmico, tá? A ordem de compra é você como investidor que manda, que passa logicamente pela corretora, menos no caso de DMA, que vem direto para a bolsa, mas você ainda tem um relacionamento comercial com a corretora, e daí você compra a ação da tua empresa aqui dentro desse ambiente de negociação. O que você comentou aqui é o que chama de processo de listagem. Né? Que você vai falar assim, eu, Hélio, criei aqui a empresa JJ Cambalhota. Certo? JJ Cambalhota aqui, eu quero listar e quero disponibilizar ela para o ambiente de negociação. Daí você entra em contato com a área de listagens da B3, fala assim, olha, eu tenho aqui a JJ Cambalhota, quero listar ela no mercado. Aí essa área de listagem da B3 vai fazer uma avaliação em cima da tua empresa. Eu estou super simplificando aqui o processo, tá, Hélio, para o bem do entendimento. Tem aqui um banco que ajuda nesse processo, tem todo um ecossistema ao redor disso. E daí eu falo assim, poxa, legal, quantas ações você quer emitir? Quero emitir X ações. Daí você vai ter, você passando por esse crivo da área de listagem, daí você ganha acesso aqui ao mercado e a sua empresa passa a ser listada aqui dentro do ambiente de negociação. Tudo bem? Entendi. Mas daí quando qualquer investidor quiser comprar essa ação, ele tem que ter uma conta na corretora e vai ter que ter a possibilidade de mandar essa ordem para comprar as ações da tua empresa, tá? Da JJ Cambalhota. Tá bom? Entendi. Obrigado. Vamos entrar aqui agora mais na área de negociação, né? Como é que funciona esse ambiente de negociação aqui, tá? Então, desculpa, na base de clientes, daí a gente vai para a arquitetura de negociação. O ambiente de negociação aqui, ele é um ecossistema diverso, então você tem que ter diferentes tipos de clientes, tá? Então, quem opera no mercado de ações? É o varejo, tá? Aqui a pessoa física comum,
tá? Que somos eu e vocês, que operam aqui dentro desse mercado, e o chamado investidor qualificado. Investidor qualificado é uma pessoa física que tem um patrimônio maior, já tem um investimento maior, que é uma pessoa que já conhece como funciona o mercado de capitais, tá? Que dá acesso a você poder comprar diferentes tipos de ativos dentro do mercado de capitais. Tá? E você tem o investidor institucional. Institucional aqui, como diz, é um CNPJ, é uma empresa. Tá? E quem são os investidores institucionais? São gestoras de investimentos que têm fundos. Então, quando você vai lá e compra o teu fundo de ações XPTO, é uma gestora de investimentos, está gerindo aquela carteira, está gerindo aquilo. Quando você compra cotas daquele fundo, na verdade, está comprando ações que essa gestora de investimentos está comprando na bolsa. Family offices. Family offices é a mesma coisa. Fundos de pensão também. Então, por exemplo, fundos de pensão da Petrobras, Petros, ele vai investir os fundos de pensão, os fundos dos seus clientes. Ele investe no mercado de capitais, o fundo de pensão faz essa compra. Family offices, né? Family office, não sei se vocês sabem o que é. Family office é como se fosse uma gestora de investimentos mais nichada, mais boutique. Chama de family office, por exemplo, uma família que é muito rica, tem um patrimônio de 300 milhões de reais e quer investir isso, só que não quer investir isso via banco. Ela investe isso via um family office. Tá? E aqui os chamados PTGs, que são os Proprietary Trading Groups, são os grupos de trading proprietário. Isso aqui são empresas que têm dinheiro e querem ganhar dinheiro no mercado de capitais. Então eles investem a sua própria conta, a conta proprietária. E como é que esse pessoal opera no mercado? Tela de negociação, click and trade, home broker é uma tela de negociação, opera via algoritmos, ou seja, uma gestora de investimentos, family office, fundos de pensão, esses caras eles operam muito via algoritmos. Existem diferentes algoritmos para você operar no mercado de capitais. Lembra que eu falei no começo da nossa conversa aqui que quando você fosse comprar 10 milhões de reais de Petrobras, você acaba mexendo o preço? Né? Então, existem diferentes algoritmos para você simplesmente vender toda essa quantidade ao longo do dia. Você passa isso para dentro de um robozinho, o robozinho fica escutando o mercado, e você tem diferentes tipos de algoritmo. Um que vai vendendo o preço médio ao longo do dia, outro que vai participando de um percentual do volume que está sendo negociado. Então, por exemplo, cada minuto negocia 5 milhões de reais. Então, eu quero que 1% de 5 milhões de reais seja meu. Então, você vai picotando aquela tua ordem para negociar 1% ao longo da execução do algoritmo. E daí você tem aqui os chamados algoritmos de alta frequência. Tá? Que esses aqui são algoritmos principalmente que vão buscar mais oportunidades de arbitragem e eu vou explicar um pouquinho disso mais para frente. Tá? Daí como é que funciona a negociação? Aqui vamos entrar numa arquitetura clássica um pouquinho mais técnica. Tá? O ambiente de negociação, que é onde acontece a entrada de ordens e a execução dos negócios, assim, eles vão ter umas certas variâncias, mas tipicamente todos eles seguem essa arquitetura clássica. Aqui a gente começa a ser um pouquinho mais técnico, tá, pessoal? Daí, se eu começar a falar grego aqui, vocês levantam a mão e eu paro e explico, tá? Isso aqui é dentro da B3, tá? Esse aqui a gente pode dizer que é o coração de um sistema de negociação, em que você vai ter um gateway de entrada de ordens, que é um componente de software que recebe as ordens do mercado. Você vai ter aqui tipicamente um barramento interno de mensageria. Aqui pode ser Kafka, Tíbico, depende muito dos requisitos de desempenho. Você vai ter um núcleo de negociação, também chamado Matching Engine. Quando vocês olham o mercado de capitais, alguém fala Matching Engine, é um núcleo de negociação. Tá? E você vai ter um componente aqui chamado de Market Data. Eu vou explicar o que é cada um deles. Tá? Um gateway de ordens, um gateway de entrada de ordens é um sistema que ele recebe as ordens que estão chegando do mercado. Tá? Então, tipicamente é uma conexão TCP, em que você vai ter diferentes protocolos que podem conversar nessa sessão. Você pode ter um protocolo chamado OUT, que é um protocolo que é proprietário lá da Nasdaq, você pode ter um protocolo binário aqui dentro, você pode ter um protocolo FIX, que é um protocolo mais baseado em texto, mas é um padrãozão do mercado financeiro. E o que esse gateway de entrada de ordens faz? Ele vai ter várias sessões, ou várias conexões que ele recebe, em que vão entrar as ordens no sistema. Por exemplo, o cliente 123 da corretora 69 vai comprar 200 ações de Petrobras a R$20. Isso aqui vai entrar seguindo esse protocolo dentro desse gateway de entrada de ordens.
ele vai executar um conjunto de validações básicas em cima dessa ordem, vai controlar o fluxo de mensagens de entrada dentro da bolsa, e muitas vezes ele é chamado de canal transacional, ou seja, são dados privados. Somente as ordens que entram por uma sessão aqui, por uma dessas conexões, qualquer tipo de atualização de status dessa ordem volta por aquela sessão. Então esse gateway de entrada de ordens aqui, como o próprio nome diz, é a porta de entrada dentro de uma bolsa. Ele vai receber as ordens aqui, vai publicar essas ordens dentro de um barramento e essa ordem vai ser consumida pelo núcleo de negociação. O núcleo de negociação é onde acontece o matching. Aqui você vai ter o que chama controle do livro de ofertas. Esse desenho que eu coloquei aqui do lado é o chamado livro de ofertas. Tá? É aqui que você vai ver todas as ordens de compra e todas as ordens de venda que estão entrando no mercado. É aqui o cara que vai fechar os negócios. Aqui a gente pode dizer que esse cara aqui é o coração de uma bolsa. Tá? Então a gente está vendo aqui, por exemplo, o livro de PET R4. Tá? Vocês estão vendo aqui onde está meu mouse? PET R4 é o ativo PET R4 Petrobras. Então o livro de ofertas ele tem essa carinha. Ele tem as ordens de compra, ele tem as ordens de venda, ele tem a quantidade de cada uma dessas ordens, ele tem qual que é a corretora que está inserindo essa ordem, não mostra quem que é o cliente, não mostra se é Enzo, Acir ou Hélio, tá? Ele só mostra a corretora para qual que a ordem entrou e qual que é a hora que aquela ordem entrou. E esse cara aqui, ele segue o que chama execução por tempo e prioridade. Por tempo e preço. Tá? O que quer dizer? Ele sempre vai pegar o melhor preço de compra e o melhor preço de venda e vai dar prioridade para essa execução. Qual que é o melhor preço de compra? É o preço de compra mais alto. Qual que é o melhor preço de venda? É o preço de venda mais baixo. Quando esses caras se cruzam, você fecha um negócio. E onde que entra a variável tempo aqui? Ela entra porque você pode ter várias ordens, como o exemplo aqui, com o mesmo preço. Com o mesmo preço. Tudo bem? Só que elas chegaram em tempos diferentes. E aqui você prioriza aquela que chegou antes. Tá? Qualquer livro de ofertas de ações funciona dessa forma. Então o que esse book aqui está mostrando? Está mostrando que aqui o topo do book, né, ou seja, o melhor preço de compra é R$ 38,49 e a melhor venda é R$ 38,50. Ou seja, você tem uma diferença de 1 centavo entre a melhor compra e a melhor venda. Isso aqui a gente chama de spread. O spread aqui é 1 centavo. Tá? Então, por exemplo, se o Enzo falar assim, poxa, eu quero comprar Petrobras. Se você colocar uma oferta de compra de R$ 38,49, quando entrar no book, ela vai entrar aqui, ó. Como último a ordem dos R$ 38,49 antes de chegar no R$ 38,48. E por que a última? Porque você foi o último a colocar a ordem. Tá? Agora, se você quer chegar chegando e executar de uma vez a sua compra, daí você vai colocar uma oferta de compra a R$ 38,50. O que vai acontecer? Ele vai chegar aqui na R$ 38,50 e vai executar. E daí ele vai depender muito da sua quantidade. Você fala assim, eu quero comprar 100 ações a R$ 38,50. Se você colocar uma ordem de compra de R$ 38,50 a 100 ações, você vai executar contra essa ordem aqui. Essa ordem vai sumir, porque ela virou um negócio. E daí essa de R$ 38,50 e 500 passa a ser o topo do book. Tudo bem? Você pode fazer várias equações. Por exemplo, você quer vender 1.000 ações a R$ 38,50. Quando você colocar 1.000 ações a R$ 38,50, vai executar 100, 500, 100, 200, 100. Então você vai chegar ao que chama raspando o book. A tua ordem vai chegar e vai executar contra todas as ofertas aqui. Essas ofertas foram executadas, elas saem do livro de ofertas, daí o novo topo do book é esse 38,50 e 100. Oferta da XP. Tudo bem? Então toda essa dinâmica, ela acontece dentro desse book aqui. Cada vez que entra uma nova oferta, cada vez que fecha um negócio, esses dados aqui, eles são dados que a gente manda para o mercado poder consumir. Quando você vê lá, vai no site da Infomoney, vê aquele ticker ali em cima, quais são os preços de ações, etc. Tudo isso sai por meio desse componente aqui, é o componente de Market Data. Tá? Market Data quer dizer dados de mercado. Então, toda vez que fecha negócio, entra uma nova oferta, gera uma mensagem aqui no barramento e sai para fora. Tipicamente, isso aqui é um protocolo DP. Ou seja, você está fazendo um broadcast para a rede. Você não está mandando para uma conexão somente, você está mandando num canal multicast para ser processado. Tá? E aqui você vai ter as atualizações dos livros de ofertas, vai ter os negócios fechados, você vai ter algumas estatísticas também. Como você pode ver aqui no desenho, você tem o volume, número de negócios,
qual que é o preço máximo que aconteceu durante o dia, o preço mínimo, qual que é o preço de abertura, preço de fechamento. Então, essas estatísticas aqui, elas são publicadas todas nesse canal. É um chamado canal público, né, por assim dizer, porque a gente publica esses dados para o mercado. Tudo bem? Quando a gente olha cada um desses componentes, como a gente... Lembra que eu falei que a gente recebe algumas centenas de milhões de ordens todos os dias? Tá? Esses caras, eles têm que ser de altíssimo desempenho. Tá? Então aqui, tipicamente, como é que se você der um zoom in para dentro de cada um desses caras, como é que é a arquitetura deles, né? Você tem aqui a placa de rede, vai passar pela stack do sistema operacional, vai ter uma camada de mensageria, vai ter uma lógica de negócio. Essa lógica de negócio, ela vai devolver a mensagem nessas camadas aqui até passar para frente, né? Então, se a gente olha para o gateway de entrada de ordens, né? Passa pelo SO, processa a mensageria fix binário out, faz validação da mensagem, repassa a mensagem para frente, tá? Até chegar no núcleo de negociação. Mesma coisa no núcleo de negociação. Em alguns casos aqui você tem uma camada de persistência também para você poder gravar essas mensagens, seja para você poder fazer alta disponibilidade, para você gerar logs, etc. e tal, tá? O que leva daí para uma derivada disso aqui, que é a negociação de alta frequência. Não sei se vocês estão vendo aqui, o book é um GIF animado aqui que mostra um book de alta frequência mexendo, tá? Então aqui é para vocês terem uma ideia da dinâmica de um order book, tá? Um order book que está vivo, tá? Então o que você está vendo aqui, você vê que os números vão mexendo bem rápido. Eles vão mexendo muito rápido porque você tem robôs que estão constantemente emitindo ordens aqui para dentro desse ambiente. Tá? Você vê aqui o preço de compra, você vê o preço de venda, você vê as quantidades de ações dentro de cada um desses preços. Então você vê que é um ambiente que é muito dinâmico. Isso depende muito do papel. Tem papéis que os investidores de alta frequência operam muito, tem outros que eles operam poucos. Um que opera muito, o book ele vai ficar assim mesmo. Então você vê que é um trading muito algorítmico. Tá? Você precisa de um robô não só para enviar ordens, mas também precisa de um robô para poder processar os dados que estão vindo, porque um ser humano vai olhar para isso aqui, eu não consigo tomar uma decisão de negócio olhando para isso. Né? Então você vai ter determinados tipos de papéis no mercado que eles operam dessa forma. Tá? E quais são as características de uma negociação de alta frequência? Ela tipicamente é operada pelos proprietary trading groups, né? Aqueles caras que têm dinheiro e que têm a própria stack tecnológica. Esses caras operam em alta frequência aqui e fazem a execução de estratégias, tá? Levando em conta não só notícias, mas também o que chama de arbitragem. Tá? E existem diferentes tipos de arbitragem. Eu vou passar rapidinho em cima de cada uma delas, tá? Que é espacial, cambial, temporal, estatística e ativo subjacente. Tudo bem até aqui, pessoal? Por mim, tudo bem, sim. Tá muito legal a apresentação. Na minha vida, se estiver muito técnico, se vocês tiverem alguma dúvida, que eu paro e explico melhor, tá? Não, perfeito. E como o próprio nome diz aqui, a alta frequência, ele é muito sensível ao que chama de latência e a custo. Tá? E o que quer dizer latência aqui? Quando a gente está falando latência, vou voltar um slide aqui, quando a gente olha para essa arquitetura do ambiente de negociação, a latência é o tempo entre você mandar uma ordem aqui, passar pelo gateway de entrada de ordens, isso aqui é num servidor, passa por um barramento de mensageria, que nem eu falei, Tíbico, Kafka, Aeon, tem diferentes tipos de barramentos no mercado, passa no núcleo de negociação e ele devolve uma resposta aqui dizendo, olha, recebi a sua ordem. Tudo bem? O tempo de latência, também chamado de RTT, que é Round Trip Time, ele é medido nessa ponta aqui. Tá? Desde o momento que você recebeu a ordem até o momento que ela entrou e ela retornou. E esse tempo ele varia de bolsa para bolsa. Hoje, no caso da B3, esse tempo de latência, a mediana dele está na faixa de 200 microsegundos. Quer dizer, entre uma ordem, entrar aqui no gateway de entrada, fazer todo o processamento, entrar no barramento, chegar num servidor do Matching Engine, ele fazer o processamento daquela ordem, atualizar aqui o book, publicar o market data e a confirmação de recebimento dessa ordem chegar aqui, está na mediana, 200 microsegundos. Tá? E é isso que o HFT usa como a principal estratégia de negócio dele para fazer as operações de arbitragem. Tá? Por isso que ele é muito sensível à latência. Quanto mais rápido e quanto menos variância você tiver no sistema, mais propício é o ambiente para negociação de alta frequência. Tá? E quais são as estratégias de arbitragem que esses caras usam? Tá? Arbitragem
é uma estratégia que e daí isso aqui começa porque tem tanta gente de engenharia que vai trabalhar no mercado financeiro, tá? Porque você tem que, primeiro, ter infraestrutura tecnológica para suportar todo esse processo de operação, e você tem que ficar constantemente comparando os sinais que estão vindo de diferentes bolsas ou da própria bolsa que você está operando para poder achar oportunidades de negócio. Isso aqui, a gente não está falando de mercado de capitais tradicional, a gente está falando aqui de Bitcoin, tá? Então, mas esse aqui eu acho que é um bom exemplo, tá, de arbitragem espacial geográfica. Quando você tem o mesmo ativo, o mesmo papel, que está negociando em duas bolsas separadas, supostamente esse papel ele tem o mesmo preço nas duas bolsas. Mas pode acontecer janelas de tempo em que esse preço ele descasa levemente. Quando ele descasa levemente, você abre o que chama uma oportunidade de arbitragem. Tá? E você pode ganhar dinheiro com isso. Então você vê aqui, a linha vermelha, por exemplo, é o preço do Bitcoin na Bitstamp, que é uma exchange de cripto. E a linha roxa aqui é o preço do Bitcoin na Binance, por exemplo. Se você olhar esses dois gráficos, eles ficam muito, 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 muito juntos. Agora, aqui, por exemplo, quando a gente olha aqui lá pelo dia 11 de julho, aqui você tem uma oportunidade de arbitragem. Tá? O que aconteceu aqui? O preço do Bitcoin em uma exchange ficou diferente do preço do Bitcoin na outra exchange. E qual que é a oportunidade aqui? É você comprar o Bitcoin na exchange que está mais barato e vender o Bitcoin na exchange que está mais caro. E para isso funcionar, você tem que levar em conta a taxa de negociação em todas as exchanges, por isso que o negociador de alta frequência é muito sensível a preço. Tá? A velocidade com que você consegue fazer isso e aproveitar essa oportunidade antes da janela fechar. Então aqui a gente está olhando de uma forma geral o preço de fechamento de cada um dos dias, mas se você fizer um zoom no gráfico e olhar para isso em questão de poucos segundos, você vai conseguir enxergar essas diferentes possibilidades de arbitragem. Aqui você vê outras nesse gráfico. Por exemplo, aqui você tem uma possibilidade de arbitragem, aqui você tem uma possibilidade de arbitragem, aqui você tem, aqui você tem, aqui você tem. Tá? Então o que acontece? Um negociador de alta frequência ele vai ficar observando diferentes mercados, vai ficar recebendo o market data desses mercados, quais são as ofertas, quais são os preços que estão sendo negociados, e baseado nisso ele vai poder direcionar o algoritmo dele, olha, compra aqui e vende ali. Entendeu? Desconta todos, ele vai ter que ter toda uma lógica para descontar as taxas de negociação em cada um dos ambientes, ou vende aqui e compra ali. Entendeu? E ele vai ficar fazendo esse jogo o dia inteiro. E isso você consegue fazer via robô. Tá? Tem um caso especial aqui também de arbitragem de ETF. Antes de falar em ETF, eu vou falar o que são ETFs. Você sabe o que é ETF? Não. Então, vamos lá. O que é ETF? ETF é um Exchange Traded Fund. Tá? É um fundo que é negociado em bolsa. Ele é criado por uma gestora que possui como lastro um ativo que a gente chama de ativo subjacente, tá? Como uma ação, um título de renda fixa, ouro, moeda, petróleo, etc. Então, por exemplo, hoje você pode comprar petróleo na bolsa. Pô, como é que você compra petróleo na bolsa, né? Porque você tem uma gestora que ela compra petróleo e ela empacota isso numa ação que é negociada em bolsa. E o preço daquela ação varia de acordo com o preço do petróleo. Mesma coisa com o ouro. Você tem uma gestora que compra barras de ouro, guarda essas barras de ouro em algum lugar, e ela fica emitindo uma ação que mapeia um para essas barras de ouro. Tá? Ou seja, você tem um ETF de ouro, que é uma forma muito legal e elegante de você comprar diferentes produtos que são físicos, ou comprar uma cesta de produtos, mas você negociar esses caras em bolsa. Que é muito conveniente. Se você comprar, se você for comprar ouro, você vai numa loja, compra ouro, você compra uma barra, leva para casa, pode ser assaltado no meio do caminho, você tem que cuidar da barra, tem que guardar ela num cofre ou coisa do tipo, né? Enquanto se você compra um ETF de ouro, você está exposto ao preço do ouro, né? Se o ouro subir, o preço daquele papel vai subir também. Se o ouro descer, o preço daquele papel vai descer, sem toda a dor de cabeça de você ter uma barra de ouro junto com você. Claro que o gestor é remunerado por isso. O cara vai ter uma taxa de administração por ano, lá de 1% do ganho ou coisa do tipo. Tá? Mas é uma forma interessante de você ter exposição a diferentes ativos. Existem ETFs, por exemplo, que são uma cesta de ativos. Né? Então, por exemplo, aqui no Brasil existe um ETF chamado BOVA11. O ticker de negociação dele é BOVA11. O que tem dentro desse ETF? Tem Petrobras, Vale, tem uma série de ações que compõem o índice Bovespa.
ou seja, 100 maiores ações ou 50 maiores ações aqui no mercado nacional. Tá? Então, esse é um excelente, assim, poxa, ao invés de você comprar um monte de ação para ter exposição ao mercado brasileiro de ações, assim, pô, eu quero ter exposição ao mercado brasileiro de ações. Qual que é a melhor forma de você ter essa exposição? Eu vou lá e compro esse ETF de BOVA11, que ele vai flutuar com um preço parecido do Ibovespa. Se o Ibovespa sobe de preço, esse cara vai subir de preço também. Tá? E eles são sempre temáticos. Você tem um ETF de ouro, ETF de Bitcoin, ETF de índice Bovespa, ETF de empresas argentinas, foi lançado agora recentemente na Bolsa, que é um ETF que investe nas 10 maiores empresas argentinas. Então é uma forma de você ter exposição ao mercado de capitais argentinos, só que de uma forma muito simples e fácil. Tudo bem? Então, deixa eu ver como é que eu consigo voltar lá. Oi, pode Só falar. rapidamente, eu acredito que talvez o pessoal não tenha escutado sobre ETF em si, mas talvez já tenham escutado sobre o SP500, né? Que eu acredito que seja Isso. o Isso, o mais S&P. famoso. Isso, então, esse aqui, e esse slide é justamente isso, tá? Aqui nesse slide a gente tem dois ETFs de S&P 500, tá? Que é o SPY e o IVV, tá? S&P 500 é o índice das 500 maiores empresas em capitalização de mercado lá nos Estados Unidos. E aqui também, ó, aqui esses dois caras, eles andam muito juntos. Por quê? Porque são ETFs cujo lastro são ações das 500 maiores ações, empresas do mercado americano. Mas olha só que interessante aqui, ó. Aqui você tem uma oportunidade de arbitragem. Ou seja, como o papel que é o lastro desses ETFs é o mesmo, esses papéis eles têm que andar muito juntos. Tem que ter muita pouca oportunidade de arbitragem. Aqui abriu uma janela. Tá? Aqui quando você olha aqui, você vê que o S&P, o SPY, que é o ETF que é da gestora XPTO, né, que aqui vocês têm os dois ETFs, né, são os dois ETFs do mesmo papel, só que são duas gestoras diferentes. Uma gestora nomeou isso como ETF IVV e outra nomeou como ETF SPY. Aqui você teve um descasamento do valor. Então aqui você abriu uma oportunidade de arbitragem. Você pode comprar um e vender o outro. Você pode comprar aqui o IVV e vender o S&P 500, o SPY, você acaba embolsando esse lucro. Tá? Outro caso de arbitragem se chamava a arbitragem espacial, né, que é geográfica, são dois papéis que estão operando em diferentes mercados, e aqui mais cambial. E aqui um exemplo clássico disso aqui é Petrobras. Tá? Petrobras ela negocia aqui no Brasil, com esse símbolo PETR4, e negocia nos Estados Unidos também, na Bolsa de Valores de Nova York, sobre esse símbolo PBR. Você vê que os movimentos desses caras aqui são iguais, mas o preço deles é diferente. Por quê? Porque aqui você tem um preço negociado na Bolsa de Valores de Nova York em dólar e aqui você tem um preço negociado no Brasil em reais. Então esses papéis têm que ter a variação que tem que ser muito junta. Se você tem uma modelagem de um algoritmo na tua ponta que percebe quando, opa, aqui no Brasil está barato e lá fora está caro, tá? Eu vou vender lá fora, transferir o dinheiro para o Brasil e comprar aqui Petrobras no Brasil, entendeu? E daí com isso você vai acabar fazendo esse potencial arbitragem que é comprar barato e vender mais caro. Tá? Outro aqui é a arbitragem temporal. Né? Aqui você tem Petrobras, e aqui talvez seja o mercado financeiro um nível um pouco mais hard, que é futuro de Petrobras, tá? Que é um tipo de contrato em que você opera o quanto você acha que Petrobras vai estar valendo daqui a X dias. Tá? Aqui também vira e mexe, abre oportunidades de arbitragem. E aqui existe a chamada arbitragem estatística. Isso aqui, para quem gosta de modelagem, o pessoal adora isso aqui, tá? Que é o quê? Existem diferentes tipos de papéis que eles têm uma correlação muito alta. E aqui um exemplo é o dólar australiano e o dólar neozelandês. São duas economias que estão muito juntas, que são muito dependentes, e tipicamente esses caras eles andam juntos, porque a política econômica desses países é muito parecida. Tá? Então se você pega aqui em laranja aqui, o amarelo, é o dólar neozelandês. E quando você pega o azul aqui, é o dólar australiano. Esses caras, eles tendem sempre a andar juntos, eles tendem a chegar juntos em algum ponto, mas existem diferentes janelas no tempo em que esses caras acabam se descolando. Né? Então aqui o segredo é você entender qual que é o grau de correlação entre essas diferentes moedas, ou entre os dois ativos, entender quando há um descolamento dessa correlação, que é uma coisa que se julga temporal, porque ele está olhando para o passado, tá? E daí, no momento do descolamento, você faz a operação.
Daí você dando esse descolamento, você olha assim, quando você olha para isso aqui, você olha, poxa, o dólar australiano aqui ele está bem barato comparativamente com o dólar neozelandês. Ele vai tender a voltar para a condição normal dele. Aí, ali é um momento bom para você comprar. Fala, Hélio. Então, eu imagino que esse tipo de operação de arbitragem ele seja feito, por exemplo, através de um programa que chama, sei lá, uma API da, sei Uhum, lá, da B3 ou de uma corretora, e daí uhum. essa operação é feita, certo? Perfeito. Essa API aqui, tipicamente essa API é a mensageria, tá, Hélio? Uhum. Tipo assim, daí a gente vai começar a entrar um pouquinho da questão assim de assim, mercado financeiro versus o mercado normal, tá? Quando você está olhando para hoje tem muito sistema que é cloud-based, tem muito sistema que tem, pô, você vai ter uma API REST-JSON, que você vai lá, se pendura numa API Gateway, puxa informações, etc e tal. Isso funciona muito bem para o investidor pessoa física, ou para soluções que vão para o investidor pessoa física, que não exigem trading de baixa latência, tá? Porque isso Uhum. que eu estou mostrando para vocês é no nível macro. Na verdade, isso aqui acontece milhares de vezes ao longo do dia, tá? Então, para isso, lembra quando eu falei que quem opera isso aqui é muito sensível à latência, muito sensível a custo? Então, para o cara ter essa informação o mais rápido possível e estar na frente do mercado, na frente do cara, pessoa física que está operando a API, ele precisa estar conectado diretamente nos protocolos de mensageria da bolsa. Uhum. Tudo bem? Que são aqueles protocolos aqui, ó. Esses protocolos aqui de market data, que são tipicamente publicados via UDP em links dedicados para quem está escutando esses dados em protocolos de altíssimo desempenho. Uhum. A pessoa física vai estar consumindo, vai ter que estar pendurada aqui? Com certeza não. Primeiro, porque não tem a capacidade de investimento para chegar aqui. Segundo, porque ela não vai conseguir tomar nenhuma decisão quando o livro de ofertas está nessa velocidade aqui. Isso aqui é só para um algoritmo, entendeu? Uhum. Então, o que acontece? Aqui você vai ter vendors, por exemplo, soluções de tecnologia que desenvolvem o seu sistema, se plugam aqui na bolsa, e esses sim pegam, dão aquela massageada no market data, disponibilizam uma API REST-JSON no outro lado, de forma que um home broker ou alguma outra solução para a pessoa física possa se pendurar ali, tá? Então é Uhum. como Mas, se você tivesse aqui o Express Route aqui, você tem aqui a via expressa, e daí você vai ter um outro cara aqui que vai mastigar essa via expressa e vai entregar ele de forma mais simplificada para a pessoa física. uhum. Mas eu imagino, por exemplo, se eu quisesse ter acesso a esse gateway de entrada, eu teria que, Uhum. sei lá, mandar uma requisição para B3 para eu conseguir acesso a isso, né? Certo? Para corretora. Para corretora? Para corretora, exatamente. Uhum. Daí a corretora vai meio que te patrocinar, ela vai falar assim, ó, o Hélio aqui, ele é um PTG, né? Ele é um Proprietary Trading Group. O Hélio tem lá 10 milhões de reais, pô, eu quero botar meu próprio algoritmo para estar conectado diretamente na B3, não tem problema. Você pode fazer isso naquele modelo DMA. Só que você tem que ser patrocinado por uma corretora. Daí a corretora que vai fazer esse pedido para a gente vai abrir uma porta TCP aqui para o gateway de entrada de ordens para você. Você vai ter que conectar a tua solução, você vai certificar a tua solução aqui com a gente, e daí você pode mandar ordens direto por aqui, tá bom? Entendi, obrigado. Então, esses aqui são os tipos de estratégias que tipicamente os HFTs usam. Tá? Aqui tem um outro exemplo aqui, arbitragem de ativo subjacente. Por exemplo, ETF versus cesta de ativos. Aqui a gente começa a entrar mais na magia negra de estratégias de negociação. Tá? Por exemplo, aqui você tem o preço de mercado de um ETF, nesse azul claro, e você tem o que chama do NAV, é o Net Asset Value, nessa linha azul aqui mais escura. Lembra que eu falei, por exemplo, que você tem um ETF BOVA11, que é uma cesta de ativos que compõe o Ibovespa, mais ou menos 50 ativos. O que você pode estar fazendo aqui como um trader de alta frequência? Você pode ter o teu robozinho aqui escutando o market data de todos esses caras, Petrobras, Vale, papapá, e baseado no preço desses caras, você pode determinar qual que é o preço justo ou qual que é o preço certo do ETF. E se o preço do ETF não bater com o preço do ETF que está sendo negociado, você abre uma oportunidade de arbitragem. Entendeu? Então, por exemplo, aqui nesse caso, o preço do ETF está mais caro do que o preço dos ativos, e aqui inverteu. Aqui o preço do ETF ele acaba ficando mais barato do que o preço dos ativos, ou seja, o ETF está negociando a um desconto e aqui ele está negociando a um prêmio. Então você tem o seu algoritmo aqui que vai estar tomando ordens, vai estar executando ordens contra os 50 papéis que compõem aquele ETF contra o ETF. Tá? E vai ficar arbitrando dessa forma até o mercado achar o seu ponto de equilíbrio. Qual que é o grande problema dessas estratégias? Você não está sozinho.
Quando você está num mercado novo, você entra aqui nesse mercado, você ganha todos os trades, você consegue fazer um rio de dinheiro. Só que é um mercado altamente competitivo. Você tem várias casas que estão fazendo aqui a mesma coisa, estão buscando essas oportunidades de arbitragem. E daí, nesse caso, o mercado acaba sempre achando um equilíbrio, porque cada vez que você executa uma oportunidade de arbitragem, você fecha aquela janela. Tudo bem? Alguma pergunta a mais até aqui, pessoal? E daí, o último que eu ia falar aqui, que talvez pegando o gancho aqui no que o Enzo tinha falado de inteligência artificial, etc., o que tem se usado mais recentemente? Tá? Que daí é o que a gente chama de operação baseada em notícias. Tá? E operação baseada em notícias, as notícias hoje, quando elas saem para o mercado, elas saem de forma não estruturada. Tá? Você vai ter os diferentes feeds de notícias, Agência Estado, CNN, etc. Cada um desses caras tem os seus streamers de notícias. Só que até pouco tempo era muito difícil você conseguir pegar o que chama de sentimento da notícia. Se o sentimento da notícia é um sentimento positivo ou negativo em relação a uma determinada empresa, em relação a um determinado papel. Né? Então, por exemplo, vamos pegar, assim, Correios não é listado em bolsa, tá? Mas vamos para o bem do exercício, vamos usar Petrobras. Petrobras é um exercício melhor. Né? A Petrobras é listada em bolsa. Daí você vai falar assim, ó, poxa, vai ser uma notícia Petrobras, presidente da Petrobras afirma que precisa controlar os preços do combustível para manter a inflação sob cheque. Isso para o investidor é veneno, é batata. Sabe uma notícia dessa, o preço da ação vai cair. Por quê? Porque você está fazendo política pública, econômica, com uma empresa privada. Então o gringo que tem uma posição em Petrobras fala assim, ó, pô, então a empresa vai lucrar menos para segurar o preço do combustível para ajudar na política econômica do governo. Então o gringo vai lá e pimba, sai vendendo. Tá? Só que até alguns anos isso dependia muito de ter alguém lendo a notícia e interpretando essa notícia. Né? Os agentes de IA hoje eles já conseguem ler essa notícia de forma muito mais rápida e gerar um sentimento na notícia. E qual que é o sentimento? Ele é neutro, venda leve, venda forte, compra leve, compra forte. Entendeu? Então, quando saem notícias, nesses feeders de notícias, você tem um agente de IA que está lendo essa notícia e ele tenta interpretar essa notícia antes do que um ser humano conseguiria interpretar e já dispara ordem de compra ou venda baseado no sentimento daquela notícia. Claro que você pode usar uma notícia para isso, você pode usar N notícias para isso. Eu vou dar exemplo de um caso, eu estava conversando com um gestor de fundos que estava operando o mercado americano durante as eleições do ano passado. E é batata, eleição nos Estados Unidos é sinal de alta volatilidade, muita variação de preço aqui. O cara falava assim, eu construí uma série de robôs que ficava pendurado em diferentes sites, em sites do governo norte-americano, as eleições lá tem um viés muito estadual, então em diferentes sites de comitê eleitoral estadual, etc. e tal, para pegar o resultado de condado a condado, e à medida que esses resultados iam saindo, a gente ia tomando posição, ou seja, a gente ia operando e comprando ou vendendo papéis, e a gente ia fazendo isso em tempo real, na madrugada, tá? Porque ali vai demorando, né? Então, vai demorando para fazer as contagens elas vão madrugada dentro, vão às vezes até alguns dias depois das eleições. Então, o que esse robozinho ele ficava fazendo? Ele ficava lendo ali o resultado condado a condado. Esse condado você esperava que a Kamala Harris ganhasse. Quem ganhou foi o Trump. E daí ele começa a estabelecer linhas de tendência de o quão Trump estaria perto de ganhar a presidência. E baseado nessa linha de tendência, você começa a comprar ações, por exemplo, porque tinha uma expectativa que o preço das ações ia bombar se o Trump ganhasse, né? Ou se a Kamala estivesse ganhando e ela tivesse em condados que chama fliparam, né? O condado que votou na eleição passada no Trump e nessa eleição voltou para a Câmara, daí ele ia tomando uma posição contrária. Entendeu? Então aqui são exemplos de como a inteligência artificial ajuda a ficar processando esse tipo de informação e servindo como um input para tomar decisões de negócio. Tá? Alguma pergunta nessa sessão, pessoal? Que eu vou para manipulação de mercado. Fala, Enzo. Ou Pedro. Eu não sei quem levantou a mão antes aqui. O Enzo pode falar primeiro. Então, na verdade, assim, o que ficou um pouquinho assim, que eu na verdade eu não compreendi muito bem, é se esses processos de arbitragem, eles acontecem
naturalmente, tipo assim, são fenômenos aleatórios ou são fenômenos decorrentes de, tipo, de uma latência, da latência dos computadores em processar as variações dos preços? Acho que de uma forma geral, eles são relativamente aleatórios, tá, Enzo? Por quê? Porque é natural, você vai ter, assim, cada ambiente desses aqui é um ecossistema por si só. Então, a Bolsa de Valores de Nova York, onde negocia a Petrobras, tem a sua própria, tem a sua própria dinâmica, tem o seu próprio tipo de investidores. Às vezes vai ter um investidor muito grande que vai entrar com uma ordem de venda muito grande que vai empurrar o preço para baixo. E esse cara não está operando aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil, você vai ter um preço que está seguindo a dinâmica no mercado brasileiro, enquanto que no mercado americano teve potencialmente um grande investidor, alguma ordem, até uma própria questão do mercado, de repente alguma flutuação cambial que gerou esse descasamento de preço. Entendeu? O que é relevante aqui é como que esse trader de alta frequência consegue, o quão rápido ele consegue reagir quando ele pesca essa oportunidade. Entendeu? Porque como você tem um ecossistema com diferentes variáveis, é meio que aleatório e natural que esse tipo de coisa acabe acontecendo. Tudo bem? Perfeito. Fala, Pedro, qual é a tua pergunta? Então, algo que eu só queria comentar que eu acho interessante, principalmente nessa parte de inteligência artificial e dos LLMs que estão sendo usados, é que antigamente você tinha o meio de notícia principal sendo as grandes mídias, né? Só que atualmente você tem páginas como o Twitter, o próprio Trump, por exemplo, Total. e Uhum. você tem que ter, você humanamente não consegue fazer esse tipo de análise em todas as redes sociais, em todos os fóruns de notícia. Então, é algo que eu acredito. Eu não sei como está realmente a implementação dos modelos, mas eu tinha visto algumas notícias que era algo que os fundos estavam começando a implementar em peso, né? Isso, exatamente. Vamos lá, então. Agora, manipulação de mercado, tá? Então, assim, como é um ambiente, um ecossistema muito rico, com muitos tipos de clientes, desde a pessoa física que faz o que chama o trading não informado, né? Tipo assim, que supostamente tem uma informação com atraso, é mais uma estratégia de investimento a longo prazo. O cara que é curtíssimo prazo, que tudo que ele está operando no dia, ele liquida no mesmo dia, o que a gente chama de dorme zerado. O cara passa o dia inteiro aproveitando essas oportunidades de arbitragem, só que chega no final do dia a posição dele é zero, ou seja, ele comprou e vendeu tudo que ele precisava ao longo do dia, ele não dormiu posicionado, que a gente chama. Tá? Abre também a possibilidade para diversas técnicas de manipulação de mercado. Deixa eu me mexer aqui, porque faz tempo que eu não me mexo, acabou desligando a luz aqui na minha sala. Peraí. Aí. Então vamos lá, quais são os tipos de manipulação de mercado que podem acontecer, tá? Eu vou passar por todos esses exemplos aqui e vou explicar de uma forma, assim, talvez um pouco superficial, mas espero que dê para entender, tá? O insider trading, né? Isso aqui é basicamente o que é insider trading, é o uso de informação privilegiada para você ter um ganho financeiro. Tá? Então o que acontece? É quando você tem algum tipo de acesso a uma informação que você não deveria ter e você usa essa informação para dinheiro. Tá? Então, identificação via sistema de supervisão, a gente tem um sistema de supervisão aqui na B3 para tentar pescar esse tipo de situação. Né? Então, quando tem alguma variação muito expressiva do preço, né? Ou seja, o papel que negocia R$20, de repente está negociando a 30, sem motivo aparente, aumento da quantidade de negócios, a média de negócios de transações que fecham determinado papel é 3 mil por dia e de repente ele fechou 100 mil, sem motivo aparente. Né? Aumento do volume negociado, um papel que negocia 10 milhões de reais por dia, de repente está negociando 100 milhões, sem nenhum tipo de notícia oficial. Tá? Então a gente olha assim, poxa, pega aqui uma empresa XPTO lá, né? A empresa XPTO, tá sempre ali negociando 10 milhões de reais por dia, sempre fechando uns 1.000 negócios por dia, R$20, outro dia está 21, outro dia está 19, outro dia está 23, de repente ela está negociando 100 milhões de reais por dia, muitos negócios, o preço da ação saiu de R$20 para R$50 e não tem nenhuma notícia que justificasse isso. A ideia, a gente põe a lupa, a gente olha, o que está acontecendo aqui dentro? Tá? Por que essa ação está negociando tanto? Por que o preço está subindo tanto? A gente tenta começar a pescar esse tipo de correlação de dados, tá? Então aqui começa a entrar meio que Big Data na veia, né? Porque daí a gente começa a olhar para tudo que está acontecendo no ambiente de negociação,
o que é muito bom para a gente aqui nesse sentido. Lembra que eu falei que era cliente final, era modelo então a gente tem informação dos indivíduos que têm as posições aqui dentro, e isso facilita nas investigações. E a gente começa a olhar, poxa, tem alguma notícia, não tem notícia, conversa com a empresa que efetivamente deu aquele papel, a empresa que o Hélio levou para listar lá na bolsa, a JJ Cambalhota, toda vez que ela tem o que chama um fato relevante, alguma coisa que ela acha que vai mexer no preço, ela tem que notificar para o mercado. Ela chega para a bolsa, ó, vou soltar um fato relevante. Né? E daí vai dizer assim, a empresa do Hélio, aqui a JJ Cambalhota, vai ser comprada pela Intel. Esse é um puta fato relevante. Tem o potencial de jogar o preço da ação lá em cima. Tá? Então você tem que publicar isso. Mas isso nem sempre acontece quando tem essas variações expressivas aqui. Então a gente tem, isso aqui é um screenshot da ferramenta que a gente usa, tá? Em que a gente está escutando tudo que está acontecendo no mercado, está rodando analytics em tudo que está acontecendo no mercado, e a gente vê aqui, poxa, nesse dia aqui estava tudo normal, daí de repente teve um aumento de 27 vezes no volume no negócio, teve uma alta de 96% no preço do papel em 2 pregões, né, em 2 dias de negociação, e a gente, pô, o que aconteceu aqui? Não tem nada que justificasse, não tem nenhuma notícia que justificasse isso. Tá? Então o time de supervisão de mercado lá da B3 ele vai mergulhar ali dentro, vai entender o que aconteceu, né? E se acontecer alguma coisa, a gente efetivamente acaba fazendo daí denúncia para a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, que daí eles vão mais em cima dos investidores ou quem está fazendo traquinagem aí no mercado. Tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. O Hélio, ele é o CEO da JJ Cambalhota. Ele está lá negociando normal, 10 milhões de reais por dia, e de repente ela passa a negociar 100 milhões de reais por dia, e são todas ordens do Enzo. O Enzo começou a comprar a JJ Cambalhota que nem louco, e começou a jogar o preço para cima e começar a comprar essas ações. E não tem nenhuma notícia que justifica isso. E 3 dias depois, a JJ Cambalhota emite o fato relevante dizendo que ela vai ser comprada pela Intel. E o preço da ação vai ser um preço bem mais alto. Isso aqui é um indicativo de insider trading do Enzo. O Enzo comprou um monte de ações desse cara, jogou o preço da ação lá para cima, ele sabe de alguma coisa que o mercado não sabe. E daí a gente começa a buscar, puxa a capivara do Enzo. E daí a gente vê que o Enzo estuda na mesma turma da UTFPR que o Hélio. Entendeu? Então, aqui é um indicativo de insider trading. Tá? E o Hélio cantou a bola pro Enzo, falando assim, eu tô vendendo minha empresa para Intel, e daí o Enzo vai lá e sai comprando as ações. Entendeu? Primeiro, o Hélio não deveria ter falado pro Enzo, e segundo, o Enzo não deveria ter tomado ação em cima dessa informação. Entendeu? Então a gente entendeu que aqui começa a mesclar os dados do que está acontecendo no meio de negociação, quais essas notícias estão saindo, informações da empresa, informações sobre a pessoa ou os investidores que estão fazendo essa operação. Tá? Esse é um exemplo. Outro exemplo de técnica de manipulação no mercado é o que chama de pump and dump, que é você inflar o preço artificialmente de um papel para vender na alta. Isso aqui vocês todos devem ver aqui, tipo, muito mais do que eu sou meio, não sou muito adepto de redes sociais, mas quem está em redes sociais vai ver isso aqui. Sobe foguete, puta empresa, não sei o quê, mas vamos vender por tanto, a receita tá tanto, informações meio que não baseadas, gerando um hype em rede social, para tentar inflar o papel, ou o preço de um papel, ou o preço de um ativo. Tá? Isso acontece muito no mundo de cripto. Tá? No mundo de criptos, solta uma meme coin, daí, você inventa uma notícia lá que o Neymar está comprando a meme coin, que não sei quem está fazendo o quê, que a meme coin vai ser usada no programa de pontos da Magalu e coisa do tipo para subir o preço, depois quando o preço sobe bastante, você vai lá e vende. E daí tem o estouro da bolha, né? Então você vê o preço da ação subindo, puf! Morre e tende a zero daí. Fala, Pedro. Recentemente aqui no Brasil teve o caso que ficou bem famoso da IRB, né? Que o CEO da IRB começou a falar que a empresa estava dando tanto de lucro depois que o Warren Buffett ia estar comprando e daí era tudo mentira. Então, exatamente. Isso, inclusive, só que daí qual que é a questão aqui, né? A lei das SA aqui no Brasil diz que o cara tem uma responsabilidade fiduciária em cima da empresa. Né? Então, fiduciária quer dizer o quê? O cara responde na física. Né, em cima do que ele faz na empresa, o cara se enroscou muito, porque, você está mentindo para o investidor. Você, como CEO, você nunca pode mentir para o investidor. Né? Então, acaba caindo quase na zona criminal aqui de você, efetivamente, fazer um processo. Né?
Mas isso aqui é pura hype, tá? Isso aqui pô, você vai lá, paga influência, joga em rede social, etc e tal, para tentar inflar o preço de um papel que você tem. Daí quando o preço infla, você vai lá e vende, tá? Daí layering e spoofing, um é meio que um subcaso do outro. Aqui é para você inserir ordens sem intenção de executar elas no book de ordens, né, no livro de ofertas, para criar uma impressão de pressão de preço, para você obter um ganho financeiro. Então aqui eu vou dar um exemplo, tá? Aqui peço um papel em que você... Isso aqui é um exemplo do book de compra aqui, tá? O que você tem aqui no eixo X é a quantidade de ações, e no eixo Y aqui é o preço das ações, aqui, tanto na compra quanto na venda. Então você vê aqui o melhor preço de compra R$10, o melhor preço de venda R$10,05, né? Ou seja, se alguém quiser comprar um papel aqui e executar imediatamente, ele tem que comprar a R$10,05, se alguém quiser vender, tem que vender a 10, e aqui é o número de ações em cada um desses preços, né? Então tem aqui alguém comprando alguém comprando 200 ações a R$10, comprando 100 ações a 9,99, comprando 200 ações a 9,97 e a mesma coisa aqui para venda, tá? Essa aqui é uma representação pictórica de como ficaria aqui um livro de ofertas, tá? Então, o que o spoofer faz? Ele coloca uma ordem com alto volume, mas abaixo do preço do mercado, para já a impressão que tem interesse de compra. Qual que foi a diferença desse para esse aqui? Ó? Você vê que aqui em 9,97 o cara botou, aqui você tinha uma ordem de 200 ações, o cara botou uma ordem de 1.300 ações aqui, somando as duas vai dar 1.500. Então, quem está olhando para esse livro de ofertas fala assim, porra, entrou uma ordem de compra grande pra caramba, aqui tem alguém que está querendo comprar esse negócio. Isso acaba gerando um movimento de massa no mercado, porque, pô, se o cara está botando uma ordem de compra desse tamanho, é porque o cara sabe alguma coisa, e o preço desse papel vai subir. Gera a expectativa que o preço do papel vai subir, o que acontece? A galera começa a meter ordem de compra, né? Então daí você vê que aqui ó, essa 9,97 que estava aqui, ela vai mais para baixo no book, daí o pessoal começa a botar ordem a 10,03, 10,04, começa a botar preços de ordens mais altos, está gerando aqui. Essa ordem grande aqui, ela gerou um movimento manada no mercado em que empurrou o preço da ação para cima, porque gerou uma expectativa no mercado que o preço da ação vai subir, porque existe uma ordem de compra grande. Os valores aqui são aleatórios, tá? A ordem nesse valor aqui não geraria um movimento no mercado, é só pelo bem do exercício. E daí o que acontece? O melhor preço de compra aqui era 10,04. Eu estou querendo vender, eu sou spoofer. Eu gerei essa ordem de compra aqui sem a intenção de executar ela para tentar forçar uma alta no preço. E olha qual que é o melhor preço da ordem de compra aqui agora. É 10,04. Então, daí é aqui que eu vou entrar e vou vender. Aí o que eu faço? Eu cancelo aquela ordem grande que eu coloquei e entro aqui e executo a venda a 10,04. Ou seja, eu inflei artificialmente o preço da ação de 10 para 10,04 para poder vender a um preço mais alto. Tudo bem? E isso a gente pega também. Que daí a gente começa, como a gente sabe qual que é a conta, qual que é o CPF de quem inseriu a ordem, daí a gente começa a acompanhar isso aqui, né? Pô, o cara está fazendo isso aqui direto, porque o cara tem que fazer isso várias vezes para conseguir gerar um ganho financeiro substancial, tá? E layering, você vai olhar para isso aqui, é a mesma coisa que spoofing. Esse exemplo que eu dei aqui é spoofing. Um layering é quando você coloca em camadas, é quando você faz isso não só com uma ordem grande, mas você faz várias ordens menores em diferentes pontos de preço da compra para gerar o que chama um indicador de pressão compradora no mercado. Tudo bem? Front running. Então, o que é front running? É quase como se fosse um insider trading aqui, só que é um pouco pior aqui, né? Vamos pegar um exemplo aqui que o Alcides é o gestor de um grande fundo de investimento, sabe que toda vez que compra grandes quantidades de ações, o preço sobe. Claro, você está comprando muita ação, você vai empurrar o preço para cima, tá? Então, o Alcides fala assim, ó, eu vou comprar ações. Ele avisa para a Ana que ele vai comprar uma quantidade grande de ações. Daí a Ana vai lá e sai comprando essas ações no mercado. Ela não usa um valor tão alto, mas é meio atípico para o modelo de negociação dela. Daí o Alcides começa a comprar as ações no mercado como uma gestora de fundo de investimentos, ele começa a comprar, gera essa pressão de alta no preço, né? O Alcides vai fazendo essas suas compras e o preço das ações começa a subir, e daí no final das compras, o Alcides ele avisa para Ana, já terminei de comprar as ações, pode vender. Daí ela vai lá e acaba fazendo a venda das ações e embolsa o lucro, tá? Então isso aqui é quando o Alcides aqui ele tem uma informação
é um gestor de fundos e ele vai comprar, vai assumir uma posição desse fundo, porque ele precisa assumir essa posição do fundo, ele canta para alguém que está fora do ambiente do fundo para efetivamente fazer a compra das ações antes e para vender depois. Tá? Então, front-running porque está correndo na frente do mercado. Tá? E o último aqui é um pouco mais técnico, é o que a gente chama de quote stuffing. Né? Aqui é um algoritmo que vem colocando um monte de oferta no sistema sem a intenção de executar. Tá? Ele fica colocando e tirando, colocando e tirando, colocando e tirando, colocando e tirando, justamente para entupir o pipe de mensagens. Estou mandando aqui um monte de ordem, porque quem não mandou essa ordem não sabe que essa ordem não é válida. E daí ele vai acabar recebendo essa ordem, vai acabar processando e acaba automaticamente atrasando mais o seu sistema, vis-a-vis o cara que mandou a ordem sabe que essa ordem é inválida. Então isso aqui é mais uma sacanagem que o AlgoTrader faz para tentar entupir os canos de comunicação aí do mercado para ter uma vantagem competitiva. Tá? Um exemplo que a gente vê aqui é no Flash Crash, né, de 2010. Esse foi quando o Flash Crash aqui, quando você vê aqui essa linha em rosa aqui, é o número de autorizações do livro de ofertas, né, os chamados quotes, dentro do mercado. Tá? E o que é azul aqui é o que a gente acha que seria um tempo normal para um HFT ficar operando a cada 50 milissegundos e não mandando muitas cotações a todo segundo. A gente vê aqui nesse evento que o quote stuffing chegou a bater mais ou menos 40% a 50% de mensagens de ordem no mercado. Depois desse evento aqui, várias das bolsas começaram a adotar mecanismos para impedir o quote stuffing. Ele já é banido em várias bolsas e já tem mecanismos de monitoramento para pegar esse tipo de sacanagem. Tudo bem? E o último aqui, desculpa, tem esse aqui, incompatibilidade com o perfil. Alguma coisa não bate. Então a gente pega aqui, a gente monitora o padrão de negociação para volume desembolsado em compras, mudança repetida no padrão de negociação, mudança de modalidade de produtos, complexidade de como está rodando a negociação. E a gente bate isso aqui contra o perfil cadastral. Quem que está fazendo essa operação? Qual que é a idade? Qual que é a renda? A profissão? Qualificação técnica? Endereço? E às vezes a gente acha isso aqui. Tá? A gente acha um cara que está operando 5 milhões de reais por dia, mandando 10 mil ordens por dia, daí vai ver no cadastro onde é que está o endereço dessa pessoa. Ele está no meio de uma favela, não sei aonde. Entendeu? Fortíssima indicação de laranja. Daí, nesse caso, a gente notifica a corretora, notifica a CVM e eles vão fazer a diligência em cima da conta do investidor. Tá? Bem, acho que manipulação de mercado fecha aqui essa parte mais de business, tá? De entender como é que funciona o mercado. Tem alguma dúvida até aqui, pessoal? Além das que a gente já discutiu? Que daí eu começo a falar um pouquinho mais sobre tecnologia, tá? Então vamos lá, quando a gente está falando de tecnologia aqui acho que a gente fala, eu quebrei aqui mais ou menos em 4 camadas, tá? Data center, hardware, arquitetura e técnicas de programação. Tá? Porque para um mercado de capitais funcionar bem aqui, você precisa ter uma certa conjunção de todos esses fatores. Tá? Muita gente brinca assim, você tem aqui todo o mercado de capitais, toda essa tecnologia, mas no fundo o que sustenta isso aqui é uma planilha Excel. Em alguns casos é verdade. Tá? Vocês iam ficar surpresos com a quantidade de fundos de investimento, gestores de fundos de investimentos que mantêm um monte de controle Excel, etc. Tá? Mas aqui, quando a gente olha para esse cara aqui, eu vou focar um pouquinho mais, como sempre, na questão de negociação, porque é onde realmente acontece o tiroteio e é onde as aplicações de tecnologia são mais necessárias, misturando aqui essas 4 dimensões. Tá? A primeira dimensão é data center. Tá? Então isso aqui é uma foto do data center da B3, fica em Santana do Parnaíba, tá? Que é um subúrbio aqui de São Paulo, tá? Que é um espaço onde ficam não somente os servidores que são utilizados pela B3 para rodar toda aquela plataforma de negociação, market data, entrada de ordens, etc. e tal, rodar clearing, depositária. Depositária agora a gente está fazendo em nuvem, mas ali a negociação ela fica aqui dentro do data center. E uma coisa que a gente chama de colocation. O que é o colocation? Tá? Colocation é um espaço que a gente tem dentro do data center, que a gente aluga esse espaço para os traders de alta frequência, para eles colocarem os servidores deles ali dentro, com os algoritmos deles, de forma que eles fiquem o mais próximo possível dos nossos gateways de entrada de ordem. Por quê? Por causa da latência. Tá? Então a gente chega ao cúmulo aqui de cortar os cabos de rede para ficarem todos eles com o mesmo comprimento.
para não dar nenhum tipo de vantagem competitiva para um trader vis-à-vis o outro. Tá? Então, como é que funciona esse mecanismo? O trader ele tem lá os algoritmos dele, ele vai ter um acesso à internet aqui para ele poder fazer as configurações e fazer todas as... ou internet ou cabo dedicado. Acho que ninguém usa a internet, usa uma VPN via internet para entrar aqui. Tá, para fazer as configurações dos seus algoritmos, mas para conectar da bolsa para dentro é tudo rede blindada, isolada no mundo exterior. Tá? Então aqui, o cara vem com o servidor embaixo do braço, chega lá no data center, daí passa por um processo de verificação de identidade, ele vai ter uma salinha onde ele pode trabalhar, preparar o servidor, daí quando ele entra nessa parte do data center, tem o reconhecimento, ó, esse cara aqui é o cliente tal, ele vai abrir a porta somente desse rack, só do hack ao qual ele tem acesso, ele vai lá, coloca lá o servidorzinho dele, liga a cabeia e parte para o jogo. Tudo bem? Então, quando a gente está falando de trading de alta frequência, toda grande bolsa do mundo oferece esse tipo de layout aqui. Tá? Que você tem o seu data center, você tem a sua negociação e você tem aqui o teu ambiente, né, onde os clientes podem instalar os servidores deles e estarem o mais próximos possível da plataforma de negociação. Tá? Puta, não dá para rodar em nuvem? Cara, dá. Existem vários diferentes tipos de plataformas de negociação, principalmente de exchanges de cripto, que podem negociar em nuvem. Tá? Só que elas não têm o mesmo requisito de latência que você tem aqui no mercado de capitais tradicional. Tá? As bolsas mais rápidas, aquele tempo de latência está na faixa de 30 microsegundos. A nossa, como eu comentei, está na faixa de 200 a 250 microsegundos. O exchange de cripto tipicamente na faixa de 2 milissegundos. Tá bom? O que aqui para o mundo de mercado de capitais tradicional, você pode falar 2 milissegundos ou 2 segundos, é a mesma coisa. Né? Mas o requisito aqui de latência é tão forte que empurra muito dessas plataformas para estarem dentro do data center. Por quê? Porque dá controle completo em cima de toda a infraestrutura. Quando está em nuvem, você não tem controle da placa de rede, você não tem controle do sistema operacional, você não tem controle de uma série de elementos. Quando você está dentro do ambiente de data center, você controla os upgrades de placa de rede, drivers, etc. E tal. Então, por quê? Porque você tem que manter não somente a latência em xeque, mas também a variância do sistema em xeque. Tá? Ou seja, tão importante quanto a velocidade do sistema é a previsibilidade de resposta do sistema. Então, muitos dos nossos clientes aqui, que são traders de alta frequência, ele fala assim, ó, cara, você responder em 200 microsegundos ou 300 microsegundos, para mim não faz tanta diferença. É um tempo bom, eu quero que seja um tempo muito baixo, mas desde que seja sempre 200 microsegundos ou sempre 300 microsegundos. Isso é um negócio muito difícil de você conseguir manter nesse ambiente. Tudo bem? Então, tem tido muito avanço na questão de nuvem para poder suportar plataformas de negociação de alto desempenho. Algumas bolsas potencialmente até estão fazendo essa movimentação, tá? Mas ainda o que é o padrão aqui é você ter o seu próprio data center ou alugar um data center para isso. Quando a gente vai para a próxima camada, hardware, tá? Então, eu não vou entrar aqui em servidores de alto desempenho, hyperthreading, etc. e tal, tudo porque isso aqui é meio que dado, tá? Vou falar um pouquinho sobre FPGA. Tá? Porque é um questionamento que a gente recebe muito, principalmente gente de faculdade. Poxa, mas vocês não usam FPGA na bolsa? Né? Tem aplicabilidade de FPGA aqui dentro do mercado financeiro? Tá? Talvez porque a gente gasta bastante tempo estudando FPGA na faculdade e não sabe se vai usar isso para alguma coisa algum dia. Tá? Mas a resposta é que sim. Tá? Não é algo que é super disseminado dentro do mercado de bolsa. Quanto mais maduro o mercado, mais FPGA você vai achar. Tá? Porém, também não é uma coisa que tem zero uso. Aqui no Brasil a gente tem algumas empresas que fazem isso. Tá? Tem uma empresa chamada TUC, que fica aqui em São Paulo, outra chamada MBO Chip, que fica lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. São empresas que fizeram no modelo de negócios deles sistemas que se conectam nos sistemas da B3 utilizando FPGA. E isso é usado, assim, o FPGA, a definição aqui no FPGA, né, é usado sempre em situações que exigem um processamento de pipeline muito eficiente, né, um processamento serial. Entra os dados aqui, você sai isso no pipeline lá do outro lado de forma bastante eficiente, tá? E isso encaixa como uma luva no processamento de market data, tá? Que a gente chama do market data feeder ou ticker plant. Tá? Market Data Feeder é o componente que se pendura no Market Data da bolsa, está recebendo todas aquelas informações de livro de ofertas, negócios, e está entregando isso para a aplicação.
Tá? Então o FPGA ele é muito bom nisso. Existe uma derivada para isso, que é você não somente processar o market data, mas mesmo dentro do próprio market data, você acoplar o algoritmo de alta frequência para mandar a ordem de volta para dentro de casa. Tá? Você vai ver isso nesse gráfico aqui. Lembra? Isso aqui era aquele barramento e aquele gated de ordens em market data que eu mostrei alguns slides atrás. Né? Então, um algoritmo ele vai ficar sentado aqui nessa ponta, né? Dentro daquele ambiente do colocation, dentro daquele rack de colocation. E aqui, tipicamente, vai ter o servidor com uma placa de FPGA que vai estar recebendo aqui o market data, que são os estímulos, ofertas que estão entrando, negócios que estão sendo fechados. E daí ele vai pegar esse dado, vai tomar uma decisão para o algoritmo e vai mandar esse algoritmo de volta para dentro do gateway de entrada de ordens para reagir. Lembra que eu falei que tem que ser muito rápido, né? Abre a janela de arbitragem, o cara captura isso no market data, toma uma decisão de oferta de compra e venda, joga para dentro da bolsa para executar de novo. Tá? Então isso aqui é o que chama de tick to trade. No momento que ele recebe o market data, passa pelo algoritmo, toma uma decisão de negócio e joga essa ordem reagindo àquele market data para dentro da bolsa. Então essa é a aplicação clássica de um FPGA dentro de mercado financeiro. Tá? Dentro do ambiente da bolsa, dá para usar FPGA? Dá. Aqui no gateway de entrada de ordens, de você receber as ordens do cliente. Lembra que eu falei que faz umas validações de ordem e pode fazer a validação dentro do FPGA? Dentro do núcleo de negociação, exatamente a mesma coisa. Dentro da market data, a mesma coisa. Você pegar o pipeline, esse fluxo de mensagens, validar essas mensagens, fazer alguma lógica de negócios e cuspir ela para frente. Tá? Por que a gente não faz isso na bolsa ainda? É uma questão de micro-otimização nesse momento. Tá? Explicando para vocês o que é micro-otimização. Quando você tem um código, que você vai girar aquele código e você precisa... ou aquele sistema que tem um desempenho de processar cada mensagem em 1 milissegundo, né, você vai olhar assim, provavelmente eu tenho mais coisa para fazer no código, na arquitetura da aplicação, para baixar esse valor, do que efetivamente investir no FPGA. Porque no FPGA, se você investir, ele vai baixar de 1 milissegundo para 800 micro, vamos dizer. O resto ainda está fazendo sombra a arquitetura da aplicação. Onde que começa o ganho? Quando você conseguiu baixar a aplicação de 1 milissegundo para 300 micro, e daí você coloca o FPGA. Daí deixa de ser micro-otimização e ele traz um ganho real para dentro do processamento. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é um pau de achar desenvolvedor VHDL no mercado. Tá? Que é a linguagem tipicamente usada para FPGA. Então, daí a gente toma uma decisão aqui mais de nível executivo. Poxa, quão fácil a gente consegue trazer aqui um desenvolvedor VHDL? Puxa, é difícil, é complicado, gera mais risco para a operação. Então a gente acaba ficando aqui mais usando outras técnicas para baixa latência dentro da bolsa. Tudo bem? Quando a gente olha para a arquitetura, existem técnicas para privilegiar uma latência e variância baixas. Então eu vou passar aqui rapidamente para alguma dessas técnicas. Primeiro, o equilíbrio entre TCP e UDP. Presta atenção no caso de uso. Tá? A gente tem a tendência de usar muito TCP e pouco UDP, mas isso não necessariamente é uma coisa positiva. Tá? A gente sempre tem que pesar aqui garantia de entrega versus desempenho. Quando você está mandando um pacote UDP para a rede, você manda ele muito rápido. Puf, ele vai. Só que você não tem garantia de entrega ou garantia de ordenação desses pacotes quando o recipiente está chegando. Tá? Mas é muito mais rápido. TCP é menos rápido, mas você tem a garantia de entrega e serialização das mensagens. Então tem que olhar muito para o caso de uso. O que leva a esse ponto aqui, ó. A gente usa aquele canal transacional de entrada de ordens, a gente usa TCP, a comunicação com o cliente. Quando o cara está mandando uma ordem, a gente usa TCP. Quando a gente está devolvendo o market data, como o market data é a mesma informação para um grande número de recipientes, daí a gente usa o UDP. Porque se a gente for fazer isso TCP, o que acontece? A gente bate picos de 15, 20 mil mensagens por segundo. Se a gente bate 20 mil mensagens por segundo, e você tem 10 clientes de market data, essas 20 mil mensagens por segundo vão virar 200 mil mensagens por segundo na rede. Você vai estar pegando uma cópia desse cara e vai mandando para cada um desses caras. Você tem o controle de janelamento TCP com esses clientes. Você tem controle de fluxo com cada um desses clientes. Você acaba não entregando essa informação de forma homogênea para o mercado como um todo. Por isso, para market data, a gente usa o UDP. Né? Assuma que tudo vai engargalar. Como você tem esses picos de muitas mensagens, banco de dados vai engargalar, log vai engargalar, então tudo que está no caminho crítico da oferta, no caminho crítico da transação, a gente prima por assincronicidade. Vai escrever um log, a gente nunca vai no disco escrever um log. A gente coloca numa fila,
vai ter um outro componente que vai tirar da fila e vai jogar dentro do log. A gente nunca faz uma gravação seca no banco de dados de forma síncrona, porque você gera uma sombra que é o tempo de gravação no banco de dados. A gente joga numa fila, aí tem um outro componente que tira da fila, e esse sim escreve no banco de dados. Então, tudo que a gente faz aqui, a gente precisa levar em conta qual que é a sombra de desempenho que vai ter no sistema. Então, a gente sempre tem que primar aqui por fazer uma escrita assíncrona, quando a gente está botando isso em disco ou está botando em banco. Tudo bem? Aqui a gente pode ver o efeito borboleta em throughput. Tá? O que é o efeito borboleta aqui? Digamos que você tem vários componentes que são muito rápidos, tem um componente que está mais lento. Você poucos microsegundos passando por cada um dos pontos do código, ou nanosegundos, e você bate num ponto do código que está 200 microsegundos. Esse cara vai gerar um efeito borboleta lá para frente. Tá? Você vai ter um efeito assim de pico de latência até esse negócio desenfileirar. Tá? E isso é muito ruim para a variância do sistema. E o próprio efeito do observador. Né? Eu já tive que pegar papel de jornal aqui, dobrar e ficar batendo na mão de um monte de desenvolvedor que coloca um monte de instrumentação dentro do código para conseguir entender o que está acontecendo dentro do código, shipa esse código para produção, só que o fato de você estar observando o que está acontecendo e juntando métricas de performance, etc., acaba gerando latência no próprio sistema. Né? Então, isso, você tem um sistema em Windows, o cara joga contador de performance ali, esse negócio é veneno, né? Para a performance do código. Então tem que tomar muito cuidado com como você observa e como você faz a medição dessas métricas. Kernel bypass. Você sabe o que é kernel bypass? Kernel bypass é uma técnica bem bacana, bem utilizada para você, como o nome diz, fazer o bypass do kernel. Tá? Quando você está recebendo uma mensagem na placa de rede, ele vai passar pela placa de rede, vai passar pelo kernel do sistema operacional, vai passar pelo driver, vai passar pela API de sockets, e até ele ser entregado até esse pacote de rede ser entregado para a aplicação, ele vai passar por uma série de validações que estão acontecendo dentro da CPU. Tá? E, por exemplo, cada vez que você recebe uma mensagem de rede, passa pelo driver, entrega para o kernel para fazer o processamento, gera uma interrupção na CPU. Tá? Quando você está fazendo o kernel bypass, você bypassa todo esse processo CPU e entrega, entrega isso direto para a aplicação. Tem algumas placas de rede que fazem isso. Tá? Uma placa de rede, por exemplo, o Mellanox. Existem outras, Mellanox é um exemplo, que você tem todo esse processamento dentro da própria placa de rede e ele entrega diretamente via API para a aplicação, coloca aquele pacote de rede e daí ele protege a CPU disso. Não por conta da utilização da CPU, mas por conta que gera tanta interrupção dentro da CPU que acaba afetando a latência, acaba afetando a variância das mensagens que estão chegando para a aplicação. E por último aqui, protocolos binários que privilegiam o mapeamento direto para a estrutura em memória. Né? Então você está recebendo uma mensagem num protocolo binário, você pega aquele cara e faz um cast direto para uma estrutura em memória, é muito mais eficiente do que você receber uma mensagem num protocolo em texto, fazer o parsing dele e preencher uma estrutura em memória. Tá? Então aqui tem alguns conjuntos de técnicas aqui que são privilegiados no mercado financeiro, tanto do lado da bolsa quanto do lado de uma corretora ou de um cliente ou de um fundo de HFT, para poder fazer esse tipo de alto desempenho, porque isso aqui é vantagem competitiva na veia. Tudo bem? Deixa eu só fazer um comentário curioso aqui na questão de FPGA. Você tem os fabricantes de FPGA e você tem as soluções de FPGA. A gente tem muito gringo que é cliente da bolsa e muitos desses caras eles têm os seus próprios times de engenharia onde eles constroem os seus próprios FPGAs. Tá? Fazem as suas próprias placas FPGA. Basicamente por uma questão de vantagem competitiva, né? De ser uma coisa mais nichada. E por último, técnicas de programação. Tá? Quais são as técnicas de programação aqui que privilegiam latência e variância baixas? Né? Opa, fala, Enzo. Então, Johan, eu acabei caindo, eu não peguei aquela parte ali, quando você está falando de kernel bypass, você está falando de usar sistemas, por exemplo, Linux Real-Time? Não. Não é tipo um Linux Real-Time ou VxWorks, tá? Você pode usar isso num servidor Linux normal, tá? O que acontece, uma placa de rede normal, ela vai ter um driver que ela se comunica com o sistema operacional, certo? E daí ele vai passar por toda uma stack de sistema operacional antes de chegar para a aplicação. Tá? O kernel bypass, ele não passa pelo kernel, ele entrega da placa de rede diretamente para a aplicação. Tudo bem? Claro que você daí tem que ter uma API específica na aplicação,
Tá? Assim, para aplicação é quase que transparente, só que ao invés de você ir buscar isso dentro da API do socket, você usa a API da placa de rede para buscar a informação direto dela. Tá? E daí nas técnicas de programação aqui, tá? Você tem, primeiro, obviamente, estruturas de dados sejam eficientes para a função, então abusar de hash maps se você está fazendo consultas, usar listas linkadas se você está fazendo, se você vai ter muita entrada e saída de informação, usar e abusar do profiler, tá? Todo ambiente de desenvolvimento vem, hoje em dia, né, os mais modernos, vem com um profiler para você executar o código e entender onde é que estão as chamadas mais pesadas do código. A gente teve um caso super interessante aqui na Bolsa faz uns 3, 4 anos, em que tinha um desenvolvedor da equipe que eu pedi para ele tentar tirar 10 microsegundos, tá, do processamento de ordens. E ele rodou um profiler na aplicação, ele te dá um mapa muito bacana, no Visual Studio vai ter um profiler embutido já, tá? Ele dá um mapa muito bacana de quanto tempo ele está gastando em cada chamada, e curiosamente ele voltou e falou assim, só troquei um data type aqui, para representar um preço, ao invés de usar um float, estou usando um decimal em Java, né? E o float e decimal em Java, eles têm precisões diferentes, mas a precisão era o good enough e o processamento do decimal era muito mais rápido. Então ele só trocou o data type de uma determinada variável que já trouxe um ganho bastante interessante. Para linguagens não gerenciadas, né, como C++, prefira passar dados por referência ao invés de cópia. Para linguagens gerenciadas como Java, .NET, reutiliza objeto ao invés de criar objeto. Tá? Porque linguagem gerenciada, eu vou dizer assim, eu sou um cara que tem um background C++, tá? C e C++. Então, tipo assim, você sempre tá aquela briga ali contra gerenciamento de memória, etc., só que fica um negócio muito eficiente. Quando você é um javeiro, quando você é .NET, ou Python, usa as linguagens gerenciadas, você fica, entre aspas, preguiçoso. Tá? Você fica preguiçoso, porque é muito fácil, cara. A preditividade é muito alta, mas é muito fácil de você poder alocar os seus objetos, e é muito fácil você esquecer os seus objetos alocados. E daí o que acontece? Daí vem um capeta chamado Garbage Collector. Não sei se você sabe o que é isso aqui, mas Garbage Collector é o carinha, né, que o subsistema Java ou o subsistema .NET usa, né, para fazer aquela limpeza de memória. E quando ele faz essa limpeza de memória, ele trava processamento. Quando você está usando um aplicativo normal, software de padaria, isso não é um problema. Quando você está usando um cara que tem uma latência de 200 microsegundos e você quer uma variância zero, esse cara vira o inferno. Então, quanto mais você fica criando objeto em memória, mais o Garbage Collector vai passar. Você vai ter o Gen 0, Gen 1, G2 do Garbage Collector. Então, existem máquinas virtuais de Java e .NET hoje comerciais que tentam domar esse problema do Garbage Collector. Tá? Então, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está usando uma linguagem de programação gerenciada para poder trabalhar em cima de sistemas de alto desempenho. Tá? Leva também a questão de otimização do cache da CPU. Tá? Você tem um cache, mini cache da CPU lá da memória. Né? O quanto você puder fazer pré-alocação de objetos e você deixar esses caras vivos no cache da CPU, melhor, porque evita que o cara saia da CPU e vá até a memória RAM buscar as informações. Tá? Aqui eu já falei, né? Tipo, domar o Garbage Collector em linguagens gerenciadas, você pré-alocar os seus objetos. Então, potencialmente aqui, se você sabe que você vai ter um book de máximo 5.000 posições, pré-aloca 5.000 posições e utiliza 5.000 posições. Entendeu? Ao invés de você ficar criando diferentes posições, removendo posições, do ponto de vista de processamento, é melhor você ter um array de 5.000 posições, né? Em que você só vai trabalhando em cima desse cara, mesmo que a profundidade do book, ao invés de ser 5.000 posições, ser só 10, ou seja, as outras 4.990 vazias, é muito melhor do que você ir alocando aos poucos essas posições, porque isso vai pegar e cutucar a onça do Garbage Collector com vara curta. Tá? E por último aqui a questão do Thread Affinity isolamento CPU. Isso aqui conversa muito com o item 4, tá? De você fazer um mecanismo de pinagem de thread, ou seja, você tem uma thread específica, você travar aquela thread naquele processador, naquele core. Que quando você faz isso, você maximiza a chance de você atingir o cache daquela CPU e não ir para a memória buscar as informações. Tá? Por último aqui, esse aqui é legal, é um design pattern chamado LMAX Disruptor. O que é LMAX? LMAX é uma exchange, é uma bolsa de câmbio.
baseada na Europa, e os caras criaram um design pattern e disponibilizaram esse design pattern para o mercado. Esse aqui é um cara super interessante, muito bacana para alto desempenho e alto throughput. Tá? Uma forma de você desenhar. É uma solução. Tá? O que é o Emacs Disruptor? Ele usa um conceito chamado de ring buffer. Né? Ao invés de você ficar botando vários processamentos em threads diferentes e colocar um monte de lock em todas as threads, esses locks eles ocupam o tempo de processamento e travam a CPU. É como se você estivesse fazendo uma aplicação tentando girar, mas ela está sempre tipo com uma lombada no meio do caminho. Né? Então o Disruptor, o que ele usa um mecanismo desse chamado ring buffer, né? esse buffer em formato de anel aqui, em que ele é uma escrita e leitura lock-free, porque os consumidores e os produtores dentro desse ring buffer, eles estão baseados em números de sequência para cada um desses slots. Cada slot tem um número de sequência. Entendeu? Então você vai escrevendo nesse cara aqui, tem uma outra thread lendo desse cara aqui, e esse ring buffer aqui, uma forma de comunicação entre threads, ele é lock-free. Então ele é muito eficiente, sob um ponto de vista de acesso a dados, principalmente implementando essa metodologia aqui chamada BizSpin. Isso aqui depois vocês podem tudo procurar no Google, eu vou compartilhar essa apresentação com vocês, tá? BizSpin o que é? É você estar direto acessando esse ring buffer e tirando as informações e processando as informações. E aqui ele traz um efeito muito interessante, que é, assim, vamos dizer assim, uma visão mais moderna de como você usar a CPU. Né? Pelo menos quando eu estou mais velho, né? Estou com quase 50 anos. Quando eu tinha a idade de vocês e estava na faculdade, a gente assim, tem que manter o processamento do servidor abaixo de 30%, porque você tem que ter espaço para crescer. Hoje, a filosofia é diferente. Quanto mais perto de 100% a utilização do servidor, melhor. Então, no caso de sistemas de negociação, a gente tem esse BizSpin, né? Você é um cara sem sleep rodando e checando esses caras aqui, que apesar de jogar a CPU para quase 100%, você está sendo muito rápido e muito eficiente em buscar as informações aqui dentro desse sistema, o que permite que você tenha um throughput de dezenas de milhares de mensagens por segundo. Tá? Então, eu quando olho para aqui, para mim é ruim quando um servidor está a 30%, o servidor tem que estar a 100%. Claro que você tem que separar alguma CPU, separar alguns cores para tratarem de sistema operacional, acesso remoto, etc. e tal, mas algumas threads específicas que estão no caminho crítico no envio de mensagens, elas têm que, idealmente, estar nesse BizSpin a 100%. Tudo bem? Essas aqui são algumas coisas de desempenho que a gente tem aqui quando você está fazendo esses métodos aqui de Emacs Disruptor, né? Então você tem aqui o baseline, né, a latência em nanosegundos e o tempo de latência entre threads aqui, né? Então o azul aqui é o normal, né? O verde aqui é quando a gente faz as mexidas de performance aplicando o disruptor. O vermelho é quando você pina a thread, tá? Ou seja, você pega aquela thread e coloca ela específica. Essa thread aqui vai rodar nesse core e não vai sair desse core. E aqui quando você isola a CPU para o sistema operacional. Ou seja, o sistema operacional roda numa CPU ou num conjunto de cores e a aplicação roda num outro conjunto de cores. Daí você vê que o tempo a latência em nanosegundos entre threads diminui brutalmente. E isso faz com que o sistema fique muito eficiente. Tá? Pessoal, é isso. Tá? Assim, espero conseguir ter dado aqui para vocês uma geral primeiro do mercado de capitais, né? Qual que é a macroestrutura do mercado de capitais, como é que funciona, tá? E depois algumas dessas aplicações aqui de tecnologia que a gente usa aqui para sistemas de alto desempenho, não somente dentro da B3, tá? Mas que os nossos clientes, tá? Fazem isso. E é uma discussão que eu vou dizer para vocês aqui que é apaixonante. Tá? Teve um cliente assim, eu tenho horror do pessoal que se forma no ITA, tá? Porque o pessoal do ITA é muito chato em relação a esses negócios de desempenho. E tinha um cara que virou uma figura folclórica, um cliente nosso aqui, que virou uma figura folclórica na bolsa, que ele veio pra gente e mostrou aqui um gráfico. Ó, isso aqui é 5 segundos de negociação aqui dentro da B3. E eu costumava ganhar todos os trades. Ganhava todos os trades. E eu parei de ganhar. Né? Então está acontecendo alguma coisa errada aqui com vocês. Ele falou assim, entrou um cara que é melhor que você e começou a ganhar de você. Não, tem alguma coisa errada. Daí ele foi trazendo vários insights em relação a, eu fiz o rastreamento dessa mensagem aqui, acho que a tua infraestrutura está ruim aqui assada. No final, 2 semanas de análise na nossa ponta, a gente tinha uma configuração errada num switch que estava trocando a ordem
de pacotes para uma porta específica, e o cara estava naquela porta. Desgraçado, estava certo. A gente teve que mexer nessa configuração e trazer o sistema de volta, tá? E só para vocês verem aqui o negócio funcionando também em tempo real, tomei a liberdade aqui de pegar aqui a janela de cotações de mercado do mercado da Bolsa agora, tá? Mesmo quando estiverem vendo aqui. Estão vendo a tela? Sim. Então essa aqui é uma tela de negociação que a gente mesmo fornece aqui para as corretoras, tá? Isso aqui é um exemplo do que eu falei para vocês, tá? Aqui a gente tem Banco do Brasil, Natura, e aqui é o que eu falei do livro de ofertas, tá? Isso aqui é o que a gente chama topo do book. Tá? Aqui tem a melhor oferta de compra, a melhor oferta de venda, tá? Qual que é a quantidade que está sendo negociada na compra, qual que é a quantidade que está sendo negociada para venda. Isso aqui é só o melhor preço de compra e de melhor oferta para cada um dos nossos papéis. Quando a gente olha aqui para o mini de índice, esse papel aqui, esse aqui é o nosso papel mais líquido. Esse aqui é o que chama um contrato futuro do índice Bovespa. Tá? E aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu não sei se vocês estão vendo. Estão vendo o livro de ofertas aqui, o INV25 ou não? Estamos vendo, sim. Sim. Que está mostrando essa barrinha vermelha aqui, uma barrinha azul, né? Barrinha verde, certo? Isso. Você está vendo a velocidade com que esses caras estão transacionando aqui? Sim. Então isso aqui são aquelas ofertas do book. Esse aqui é um cara que tem muita pessoa física que opera, mas 75% desse volume aqui são algoritmos que estão operando dentro desse papel. Tá? Eles estão pegando todas aquelas informações por meio daquela infraestrutura de market data, que é publicada via UDP para o mercado. Eles estão recebendo esses dados, estão tomando decisões de negócio, que pode ser usando um FPGA ou não, né, e estão gerando uma ordem de volta para dentro do sistema. Tá? Você vê aqui hoje, por exemplo, ó, esse cara aqui ele fechou 4 milhões e 180 mil negócios hoje. Esse contrato de futuro de mini de índices, ele é considerado um dos 3 contratos mais líquidos do mundo, aqui dentro da B3. Tá? De fechar essa quantidade enorme de negócios. Mas você vê que é um negócio que é bastante consolidado aqui nesse contrato aqui. Né? Quando a gente olha para DI é o futuro de taxa de juros. Tá? Esse aqui ele tem um padrão de tráfego um pouquinho diferente, porque os traders eles não operam somente um vencimento. Ele opera a curva toda da taxa de juros. Então ele tem um modelo diferente. Ele tem um modelo diferente que ao invés de mandar uma ordem somente para um papel, ele manda uma ordem para vários papéis ao mesmo tempo. Então, por isso, a variância desses instrumentos aqui, quando a gente fala de latência, ele é pior. Porque se você tem ali, por exemplo, um choque na taxa de juros, sai alguma notícia, você vê que de repente pisca tudo de uma vez só? Tipo assim, de repente sai alguma notícia específica em relação a, seja as contas do governo, ou seja ou reunião do Fed lá fora que tem o potencial de mexer na nossa taxa de juros aqui, o trader de alta frequência, ele manda uma chuva de ordens tudo no mesmo microsegundo. Ao invés de operar só um papel, ele manda 30 ordens para 30 papéis diferentes que ele está operando essa curva. Daí, isso quando bate nos nossos sistemas, a gente tem que tomar cuidado justamente com aquele efeito borboleta, né, de ver qual que é o componente que está mais lento, porque esse componente mais lento ele vai engargalar. E ele vai dar aquele efeito de latência que faz assim, né, ele sobe a latência e desenfilera. Sobe a latência e ele desenfilera. Tanto que esse aqui é o produto que tem a pior variância da B3, justamente por conta do tipo de padrão de tráfego que esse cara tem. Quando você pega a mediana, ele continua nos 200 microsegundos. Quando você pega já o percentil 99, né, o P99 lá para frente, a cauda longa, ele é substancialmente pior do que os outros produtos que a gente opera aqui dentro da bolsa. Tá? É muito legal. É isso, pessoal. Essa é uma visão geral, então. Espero ter conseguido explicar aqui. Eu sei que o assunto é meio denso aqui. Eu tentei dar uma pílula de conhecimento aqui em relação a como funciona a macroinfraestrutura de mercado de capitais e quais são as técnicas tanto de hardware quanto de programação quanto de arquitetura que a gente usa para tentar deixar esse cara o mais suave possível, né? E tudo isso para não dar pau, né? Tipo assim, hoje a gente teve uma parada de mercado, foi em abril de 2013, né? Então, tipo, tem um monte de mecanismos de alta disponibilidade, hot warm dentro do ambiente, a gente tem duplicidade para praticamente todos os componentes, o que faz que a gente tenha mais de 1000 servidores que efetivamente rodam essa infraestrutura, né? 500 no site primário e 500 no site backup. Tudo bem? Sim.
Mas muito legal foi a apresentação. É impressionante, não sei se você não até pensa em futuramente talvez se tornar professor, porque a sua didática é muito boa. Pô, legal, cara. Que Foi, bom que vocês gostaram. foi muito bom a apresentação, muito legal. Você abordou diversos assuntos ali, mas pelo menos para mim não foi desgastante, foi muito interessante o jeito que abordou. E conteúdos ali, principalmente, por exemplo, técnicas de programação, que é algo que não é tão abordado até mesmo no curso de engenharia de computação, acho que o Enzo pode falar mais. Você conseguiu dar uma introdução ali que fez sentido. Alguns professores ali, principalmente de estrutura de dados, não abordam muito isso a introdução já que você deu foi muito legal. Pô, legal, Pedro. Obrigado, cara. Eu, tipo assim, fico feliz aí que consegui passar a mensagem, né? Tipo, mas assim, cara, é o que eu falei, cara, foram muitos anos apanhando aqui em relação tipo assim, qual que são as melhores técnicas para você poder usar, né? E o que eu percebo, muita gente vem para o mercado sem conhecimento dessas técnicas, tá? Não porque não aprenderam, mas é porque tem eu vou dizer assim que negociação de alto desempenho, né? Tipo assim, negociação de alta frequência, ele é um jogo que tem coisas que eu assim que eu não imaginava encontrar na minha vida profissional, entendeu? Porque você tem uma série de componentes, né, seja de software, seja de hardware, infraestrutura de rede no meio do caminho, como é uma batalha por velocidade, tem gente muito qualificada que trabalha nesse mercado. Vou dar um outro exemplo aqui. A gente está tendo que botar monitoração nos nossos switches, porque tem clientes, quando está mandando um pacote binário, de ordem binária, né, um pacote relativamente pequeno, vamos dizer que é 90 bytes, o cara manda mal formatado aquele cara, para ele ficar na porta do switch bufferizado, porque a configuração padrão do switch é receber aquele cara, se ele não consegue processar aquele cara, ele manda bufferizado durante um período, ele mantém bufferizado durante um período, porque acho que teve algum erro durante a transmissão no meio físico da rede, e o cara fica ali esperando, ele fica processando aquele market data no FPGA. Daí ele vai assim, opa, entrou aqui. Daí, ao invés de mandar o pacote inteiro, ele manda só a correção daquele pacote para fazer aquele pacote sair no switch. Isso já é uma vantagem competitiva para ele. Porque o cara que não está usando aquilo, o cara vai mandar o pacote inteiro, vai mandar lá os 40, 50 bytes. Aqui o cara manda só a correção. E daí quando bate no switch, daí o switch deixa passar, o cara chega antes no matching edge. Entendeu? Então, o que a gente está fazendo? A gente desligou esse cara. Assim, não bufferiza mais o switch. Se você mandou o pacote mal formatado, nós vamos dropar o pacote e você não vai poder mais passar para frente. Então é meio que essa corrida armamentista que a gente enxerga, né, dos nossos clientes entre si, e todos eles fazem muita pressão para a gente empurrar o FIFO cada vez mais para a borda. Tá? Só que isso não necessariamente é uma coisa boa, porque o que eu quero dizer com o FIFO aqui, né, o primeiro cliente que consegue mandar a ordem, eu vou garantir que, como o FIFO está na borda, que aquele vai ser o primeiro cara que vai chegar no matching engine. Só que isso pode ter algum efeito perverso nessa comunidade de HFTs. Qual que é o efeito perverso? O cara que tiver maior capacidade de investimento é o cara que vai ter a maior vantagem para poder entrar. E como esse cara é muito sensível a custo, as outras HFT shops vão olhar assim, cara, não vou mais operar nesse mercado porque eu não consigo mais ganhar, não tenho dinheiro para poder brigar com esse cara. Então, um grau de aleatoriedade no recebimento das ofertas e no processamento das ofertas é até positivo, tá? Porque, como eu falei no segundo slide, o mercado financeiro tem que ser um ecossistema diverso para ele funcionar bem. Então, você tem que ter o Pedro que está comprando R$200 de Petrobras porque está fazendo a sua poupança pessoal. Você tem que ter o Assir, que é um gestor de fundo, que vai comprar 50 milhões de reais em Petrobras porque ele está montando um fundo de ações em ações, né? Um fundo de investimento em ações, né? O Hélio tem a conta proprietária e fica ganhando como possibilidade de arbitragem, seja com o ETF vis-à-vis uma cesta de ativos, seja com Petrobras negociando em B3 via Petrobras negociando na Bolsa de Valores de Nova York. Então, essa diversidade dos tipos de investidores e tipos de interesses é o que faz o mercado ser um mercado saudável. Se você deixa um mercado assim que fica só um mercado de HFT, né, daí você talvez favoreça algum tipo de distorção. E tem muita gente que
que maldiz os HFTs, né, os traders de alta frequência. Ah, pô, esse cara só pensa no próprio lucro, etc e tal. Mas o fato é que a gente tem aquele spread tão apertado e você tem essa liquidez no mercado tão pujante justamente por causa desses caras. Né? Então aqui você tem essa diversidade é que faz com que o nosso mercado de capitais seja bom, entendeu? E eu vou dizer aqui, tipo, às vezes assim, o mercado brasileiro ele é bastante, assim, ele é bastante robusto nesse sentido, né? Tipo, o número de transações aqui, para você ter uma ideia, que eu comentei com vocês, a gente faz mais ou menos 300, 400 milhões de mensagens ordem dia e mais ou menos 10 milhões de negócios por dia, tá? Na questão de tecnologia, só uma coisa que eu esqueci de mencionar, eu coloquei no fim do slide lá, quando eu falei da FPGA, tinha uma menção honrosa para GPU. Tá? GPU não é muito utilizada no mercado financeiro na negociação. Tá? Mas a gente usa ela aqui na B3 em outras frentes. Tá? Então, FPGA é bastante usada na questão de negociação porque, por definição, a FPGA é muito bom para processar pipeline de mensagens de forma rápida. Né? Você vai jogando ali, o negócio vai processando e vai jogando para frente. Já a GPU, ela tem uma característica de você dela performar melhor quando você está disparando muitos cálculos em paralelo. Tá? E está buscando o resultado desses cálculos. Onde que a gente usa isso aqui dentro da B3? A gente usa isso dentro da B3 num sistema chamado CORE, que é o acrônimo de Close Out Risk Evaluation. Lembra que a gente tem lá a central, a contraparte central lá na clearing, que eu expliquei lá no segundo slide. Tá? Que é onde a B3 está garantindo todas as operações que acontecem no ambiente de negociação. Para você garantir todas as operações, a gente tem o que a gente chama de chamada de margem dos nossos clientes, ou colateral dos nossos clientes. Vários clientes, para operarem aqui, eles depositam dinheiro em contas da B3, em que a gente faz um fundo, e a gente tem uma estrutura de salvaguarda, em que a gente usa o dinheiro desse fundo, o dinheiro da corretora, o dinheiro da B3, para garantir as operações no caso de alguém não honrar com as suas obrigações, né? Caso você tenha um default. E a gente tem uma divisão aqui na B3, que é a divisão de risco de mercado, em que o pessoal é absolutamente paranoico com essa questão de risco de mercado. E daí tem um white paper super interessante desse modelo core, que ele é único no mundo, em que ele faz, a cada X minutos, ele olha o portfólio de todos os investidores e ele trabalha, e ele faz cálculos de qual que é a otimização, qual que é a estratégia de fechamento de posição mais otimizada para esses caras. Então, por exemplo, deu um choque de taxa de juros no mercado. O dólar foi, ou deu um choque no dólar. O dólar foi para 7. Ele usa Ibovespa, dólar, taxa de juros e inflação como variáveis básicas para fazer uma série de cálculos para entender qual que é o risco que cada um está correndo e qual é o risco que cada um oferece aqui dentro da clearing da B3. Entendeu? E daí a gente usa um GPU farm para isso. Que a cada 10 minutos vai rodando como é que está a posição de todo mundo, o portfólio de todo mundo, para tentar entender o risco que que os investidores estão correndo e estão trazendo para que a B3 possa exercitar corretamente aqui o seu papel como contraparte central. Por isso eu coloquei como menção honrosa, tá? Porque é uma parte de tecnologia da B3 que não está muito na minha veia, porque eu sou um cara de negociação, mas é uma coisa que a gente usa aqui dentro também. Bom? Muito legal. Pessoal, é isso. E ó, consegui fazer nas 2 horas que eu tinha prometido aqui, Pedro. Perfeito. Vocês têm mais alguma